Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. A notificação chegou às 11h47, 33 minutos antes de eu ter que caminhar pelo altar na Rosewood Chapel, em Millbrook Springs. Meu telefone vibrou contra a bancada de mármore da suíte nupcial enquanto minha dama de honra, Sofia, ajustava meu véu. O som cortou o burburinho animado das minhas madrinhas como uma faca através da seda. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está assistindo. E se esta história te tocar, certifique-se de que está inscrito porque amanhã reservei algo extra especial para você. Transação recusada. Fundos insuficientes. Eu olhei para a tela, meu coração parando no meio de uma batida. Outra notificação, depois outra. O pagamento da restauração, a fatura final dos fotógrafos, a taxa da coordenadora do local no dia, tudo voltando como bolas de borracha jogadas contra uma parede de tijolos. Meu nome é Cassandra Vale, e de onde quer que você esteja assistindo a isso, fique comigo. Você já teve seus pais sabotando o dia mais importante da sua vida porque você se recusou a ser o plano de aposentadoria deles? Porque foi exatamente o que aconteceu comigo no que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Cass, o que há de errado? Você parece que viu um fantasma, disse Sofia, sua voz cortando a névoa de descrença que se instalava sobre mim como um cobertor sufocante. Eu não conseguia falar. Não conseguia respirar. Meu vestido de noiva de repente parecia pesar 500 kg. O intrincado trabalho de contas que levou meses para aperfeiçoar, agora parecendo correntes em meu peito. Eu trabalhei em 3 empregos durante a faculdade para economizar para este dia. Eu sacrifiquei férias, roupas de grife, saídas com amigos. Cada centavo foi para minha conta de casamento dos sonhos, aquela que eu estava construindo há 4 anos. A conta que agora mostrava um saldo de US 47,83. Deve haver um erro, sussurrei, minha voz mal audível sobre o som do meu coração batendo nos meus ouvidos. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que não havia, porque meus pais, Margaret e Edmund Vale, eram as únicas outras pessoas com acesso a essa conta, a conta que eu tolamente os adicionei há 6 meses, quando eles me convenceram de que seria mais fácil, para emergências. E caso algo acontecesse comigo, o que eu não sabia era que eles estavam planejando sua própria emergência, sua emergência de aposentadoria. Meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava: Mãe, mas eu já sabia como seria essa conversa. Eu podia sentir isso nos meus ossos. Da mesma forma que você sente uma tempestade chegando antes de ver as nuvens. Cassie, querida, a voz da minha mãe era doce como mel. O tom que ela usava quando estava prestes a dar notícias devastadoras envoltas em falsa preocupação. Espero que você não esteja chateada com a situação da conta. Chateada, como se eles tivessem acidentalmente usado o açúcar errado no meu café, em vez de roubar todo o meu fundo de casamento 3 horas antes da minha cerimônia. Mãe, o que você fez? As palavras saíram como um sussurro, mas pareceram gritos na minha garganta. Agora, não seja dramática, querida. Seu pai e eu tivemos uma emergência financeira. O investimento que fizemos para nossa aposentadoria não deu certo, e precisávamos cobrir algumas despesas imediatas. Sabíamos que você entenderia. Família ajuda a família, certo? Família ajuda a família. A frase que foi usada para justificar cada limite que eles cruzaram, cada sacrifício que eles exigiram, cada vez que eles escolheram seu conforto em vez dos meus sonhos. Este é o meu dia de casamento, mãe. Meu casamento é em 30 minutos. Oh, querida, tenho certeza que Marcos entenderá se você tiver que adiar. O amor verdadeiro não depende de cerimônias extravagantes. Além disso, vocês dois são jovens. Vocês têm tempo de sobra para economizar novamente. Meu noivo, que provavelmente estava no altar agora, ajustando a gravata nervosamente, se perguntando por que sua futura esposa não apareceu para as fotos. Marcos, que gastou suas próprias economias na lua de mel para Santorini porque eu insisti em pagar o casamento sozinha. Marcos, que estava prestes a descobrir que seus futuros sogros acabaram de destruir o que deveria ser o começo do nosso para sempre. Quanto? Perguntei, minha voz mais firme agora, embora minhas mãos estivessem tremendo tão violentamente que quase deixei o telefone cair. Quanto? O quê, querida? Quanto você tirou da minha conta de casamento? Uma pausa. Uma longa pausa reveladora que confirmou o que eu já sabia. Bem, tivemos que cobrir o pagamento inicial do condomínio de aposentadoria em Palm Beach Gardens. É um lugar adorável, Cassie.
Você vai adorar nos visitar lá. E então houve algumas contas médicas do procedimento do seu pai no mês passado e o depósito do cruzeiro para nossa viagem de aniversário. Quanto? US. 127 mil. O número me atingiu como um golpe físico. US. 127 mil. 4 anos trabalhando em turnos duplos na livraria enquanto terminava meu mestrado. 4 anos comendo macarrão instantâneo e comprando em brechós. 4 anos dizendo não a todos os convites, a todas as viagens, a todos os pequenos luxos porque eu estava economizando para este único dia perfeito, desaparecido. Não gasto em uma emergência, não emprestado em desespero, roubado para condomínios de luxo e cruzeiros de aniversário, enquanto eu estava em meu vestido de noiva, com repórteres e fotógrafos, esperando com 150 convidados sentados na capela com Marcos, provavelmente se perguntando se eu tinha tido um ataque de nervos e fugido. Cassandra, você está aí? Você precisa entender. Nós te criamos. Nós sacrificamos por você. E agora é hora de você sacrificar por nós. É assim que as famílias funcionam. Foi quando ouvi ao fundo da ligação dela o som de ondas, não através de uma janela, não de um programa de TV. Ondas reais com o som distinto de gaivotas, e aquele eco particular que você só obtém quando está em uma praia. Eles não estavam em casa lidando com uma emergência financeira. Eles já estavam em Palm Beach Gardens, provavelmente brindando com champanhe na varanda de seu novo condomínio de aposentadoria, aquele que eles acabaram de comprar com o dinheiro do meu casamento. Onde você está agora, mãe? Outra pausa. Estamos em casa, é claro, esperando para saber como o casamento vai. Mas eu podia ouvir uma banda de steel drum, começando ao fundo. O tipo que eles têm nas happy hours do Beachside Resort. O tipo que eles definitivamente não têm em Millbrook Springs, Ohio. Foi quando algo se cristalizou dentro de mim. Algo frio e afiado e absolutamente final. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro. Eles estavam mentindo na minha cara enquanto faziam isso. Eles tinham planejado isso. Eles esperaram até o meu dia de casamento, quando sabiam que eu estaria muito emocional e com pouco tempo para lutar efetivamente. Eles calcularam que eu estaria tão desesperada para salvar meu dia de casamento que eu simplesmente aceitaria e seguiria em frente, que eu seria a boa filha, a filha compreensiva, a filha que sempre limpava a bagunça deles e nunca fazia perguntas. Mas enquanto eu estava lá em meu vestido de noiva de $1.000 que economizei 8 meses para comprar, cercada pelas madrinhas que tiraram folga do trabalho para estar aqui, sabendo que meu futuro marido estava esperando em um altar decorado com flores que eu pessoalmente escolhi e paguei, percebi algo que mudaria tudo. Eu não era mais apenas a filha deles. Em 30 minutos, eu deveria me tornar a esposa de alguém. E esposas protegem suas famílias. Meus pais acabaram de declarar guerra à minha família. Eles não tinham ideia do que tinham desencadeado. Preparar e narrar esta história nos levou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se no nosso canal. Significa muito para nós. Agora, de volta à história. Desliguei o telefone da minha mãe e liguei imediatamente para o meu banco. Minhas mãos tremiam tão violentamente que tive que discar 2 vezes. Minha manicure francesa clicando na tela como pequenos martelos contra vidro. First National Bank. Aqui é Derek. Como posso ajudar hoje? Esta é Cassandra Vale. Número da conta: 4847293. Preciso saber sobre as transações na minha conta poupança da última semana. Minha voz soou estranha para mim, como se outra pessoa estivesse falando através da minha garganta. Sofia estava me observando com alarme crescente. Seus olhos arregalados ao ver meu rosto pálido e minhas mãos trêmulas. Ao fundo, eu podia ouvir minhas outras madrinhas, minha colega de quarto da faculdade Emma, minha prima Riley e a irmã de Marcos, Hannah, conversando animadamente sobre a cerimônia, completamente alheias ao desastre que se desenrolava. Senhora, estou vendo vários saques grandes nos últimos 5 dias. O maior foi ontem por US, 89 mil. Depois US, 23 mil na terça-feira. E US, 15 mil na segunda-feira. Todos foram autorizados pelos titulares secundários da conta. Titulares secundários da conta. Meus pais, Derek, esses saques não foram autorizados por mim. Isso é roubo. Senhora, entendo sua preocupação, mas ambos os titulares da conta têm direitos de acesso iguais. De acordo com nossos registros, Margaret Vale e Edmund Vale foram adicionados a esta conta em janeiro com plenos privilégios de saque. Legalmente, isso não é roubo. É acesso autorizado à conta. A sala começou a girar.
Agarrei a beirada da penteadeira, meus nós dos dedos brancos contra a madeira escura. Janeiro. Eles estavam planejando isso desde janeiro. 6 meses de planejamento para destruir meu dia de casamento. Senhorita Cassandra, era Hannah, a irmã de 22 anos de Marcos, espiando pela porta. A coordenadora do casamento está perguntando se você está pronta para as fotos. Marcos está ficando um pouco nervoso porque diga a eles mais 5 minutos. Sofia a interrompeu suavemente, lançando-me um olhar que dizia que ela entendia que algo catastrófico estava acontecendo. Terminei a ligação com Derek e liguei imediatamente para Marcos. Ele atendeu no primeiro toque. Cass, querida, onde você está? O fotógrafo quer fazer as fotos do primeiro olhar, e seus pais ainda não apareceram. Minha mãe está começando a fazer perguntas. Claro que eles não tinham aparecido. Eles estavam a milhas de distância, provavelmente brindando sua nova aposentadoria com o orçamento do meu champanhe de casamento. Marcos, preciso que você se sente. Já estou sentada. Querida, o que há de errado? Você soa estranha. Meus pais roubaram o dinheiro do nosso casamento. Todo ele. A conta está vazia. Silêncio. Silêncio completo e ensurdecedor que se estendeu tanto que pensei que a ligação tivesse caído. O que você quer dizer com roubado? Quero dizer, eles tiraram US 127 mil da minha conta de casamento. O buffet não está pago. O fotógrafo não está pago. A coordenadora do local está prestes a descobrir que o cheque dela voltou. Mas o casamento é em 25 minutos. Cass, há 150 pessoas lá fora. Minha avó voou de Seattle. Seus amigos da faculdade dirigiram 8 horas para estar aqui. Eu podia ouvir o pânico entrando em sua voz. O mesmo pânico que estava arranhando meu peito como um animal selvagem. Eu sei. Estou tentando descobrir o que fazer. Ok, deixe-me pensar. Tenho cerca de US 8 mil na minha conta corrente do fundo de lua de mel. Isso deve cobrir os pagamentos imediatos dos fornecedores. Certo, Marcos? Doce e lógico Marcos, que sempre tentava consertar tudo. Que provavelmente pensou que isso era apenas um erro bancário que poderia ser resolvido com uma ligação e suas economias de emergência. Marcos, US 8 mil nem cobrirão o depósito do buffet. A conta total para hoje é de US 47 mil. Outro silêncio. US 47 mil. Cassandra, pensei que você disse que o casamento custaria 35. Os custos finais vieram mais altos do que o esperado. As flores, os lençóis aprimorados, o tempo de recepção estendido. Eu estava divagando agora tentando explicar decisões que tomei meses atrás quando pensei que tinha uma conta de casamento totalmente financiada. Cristo! Raramente ouvi Marcos xingar, mas quando ele o fazia, significava que ele estava no limite. E seus pais simplesmente pegaram. Eles compraram um condomínio de aposentadoria em Palm Beach Gardens. Eles estão lá agora, mentindo na minha cara sobre estarem em casa. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente pelo telefone. Podia imaginá-lo, passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado, provavelmente deixando-o em pé. O que você quer fazer, Cass? Vamos adiar? Vamos tentar salvar algo menor? Vamos? Uma batida na porta o interrompeu. A coordenadora do casamento, Maria Santos, espiou pela porta com um sorriso que imediatamente vacilou quando ela viu meu rosto. Senhorita Vale, desculpe interromper, mas temos um pequeno problema. O pagamento do buffet parece ter sido recusado. E a Golden Crown Catering está perguntando sobre Maria. Você pode me dar 2 minutos, por favor? Ela assentiu, claramente sentindo a crise, e fechou a porta suavemente. Marcos, te ligo de volta em 5 minutos. Preciso descobrir o quão ruim isso realmente é. Cass, espere. Mas desliguei e imediatamente comecei a ligar para os fornecedores. Golden Crown Catering primeiro. Esta é Cassandra Vale. Vous me casar hoje na Rosewood Chapel. Acho que pode haver um problema com o meu pagamento. Senhorita Vale. Sim, temos tentado contatá-la. Seu pagamento final de $18.500 foi recusado esta manhã. Precisamos do pagamento antes que possamos iniciar a montagem do serviço. Próxima ligação. Peterson Photography. Senhorita Vale, eu estava prestes a ligar para você. Parece haver um problema com seu pagamento final. Precisaremos acertar o saldo de $3.200 antes da cerimônia. Aurora Floral Design. Um saldo de $4 precisa ser pago hoje. Millbrook Spring String Quartet. $1.200 devidos imediatamente. Cada ligação era como outro prego no caixão do meu dia perfeito. Quando terminei, tinha uma lista de pagamentos imediatos, totalizando $31.400 apenas para passar pela cerimônia e recepção. Sofia estava sentada ao meu lado agora,
esfregando minhas costas enquanto eu olhava para os números que tinha rabiscado no verso da minha linha do tempo do casamento. Cass, fale comigo. O que está acontecendo? Meus pais roubaram o dinheiro do meu casamento para comprar um condomínio de aposentadoria. Todos os fornecedores querem pagamento antes de começarem a trabalhar. E Marcos acha que tudo isso é algum tipo de erro bancário, que podemos resolver com as economias da lua de mel dele. Aqueles bastardos, disse Sofia. E eu quase ri, apesar de tudo, porque Sofia nunca jurava no dia do seu casamento. Que tipo de pessoas fazem isso com a própria filha? O tipo de pessoas que me tratam como seu caixa eletrônico pessoal desde que consegui meu primeiro emprego aos 16 anos. Percebi o tipo de pessoas que pegaram dinheiro emprestado para emergências que nunca foram emergências, que me culparam por pagar por férias em família, nas quais não fui convidada, que me fizeram sentir egoísta por querer guardar algum dinheiro para mim. O tipo de pessoas que viam o dia do meu casamento não como o dia mais importante da minha vida, mas como a oportunidade perfeita para roubar de mim, quando eu estaria muito distraída e muito emocional para lutar efetivamente. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Querida, espero que você não esteja deixando esse pequeno contratempo arruinar seu dia especial. Lembre-se, as coisas materiais não são o que importam. O amor é o que importa. Mal posso esperar para ver as fotos. Um pequeno contratempo. Foi quando senti a mudança. O momento em que o choque e o pânico se cristalizaram em algo muito mais perigoso. Raiva. A raiva durou exatamente 47 segundos. Eu sei porque estava olhando para o relógio antigo na penteadeira, observando o ponteiro dos segundos marcar minutos preciosos do que deveria ser meu dia perfeito. Então a realidade desabou como um prédio desmoronando. E a raiva se transformou em algo muito pior. Devastação completa. Eu me inclinei para frente na minha cadeira, meu vestido de noiva se espalhando ao meu redor como creme derramado, e pela primeira vez desde que eu tinha 12 anos, comecei a chorar. Não as lágrimas delicadas que poderiam ser enxugadas sem arruinar a maquiagem. Os soluços feios, e que sacudiam o corpo que vem de um lugar tão profundo que você nem sabia que esse lugar existia. Cass, querida, respire, disse Sofia, mas sua voz parecia vir de debaixo d'água. Podemos resolver isso, podemos consertar isso, mas era exatamente isso, não havia conserto para isso. Em 18 minutos, eu deveria caminhar por um corredor ladeado por rosas brancas que custavam $400 por arranjo. Em 18 minutos, Marcos deveria me ver com o véu vintage da minha avó, aquele que passei 2 meses restaurando com um especialista em Cincinnati. Em 18 minutos, nossos convidados iriam nos assistir trocar votos que eu estava escrevendo e reescrevendo por 6 meses, promessas de para sempre, que deveríamos fazer sob um arco de peônias que foram enviadas de uma fazenda em Oregon, porque eram minha flor favorita absoluta. Nada disso ia acontecer agora porque meus pais decidiram que a aposentadoria deles era mais importante do que o meu dia de casamento. Meu telefone estava tocando constantemente agora. Mensagem após mensagem. Ligação após ligação. Marcos tentando me contatar. A coordenadora do casamento provavelmente em pânico com os pagamentos dos fornecedores, talvez os convidados começando a se perguntar por que as coisas estavam atrasadas. Mas tudo em que eu conseguia pensar era na conversa que tive com minha mãe há apenas 3 semanas. Estávamos sentadas na cozinha dela, a cozinha da casa que eu os ajudei a comprar quando o negócio de construção do papai faliu 2 anos atrás. Eu tinha coassinado a hipoteca quando o crédito deles não se qualificava. Eu tinha feito o pagamento inicial com minhas economias. Estou tão orgulhosa de você, Cassie, ela disse, mexendo açúcar em seu café. Olha para você, planejando este casamento lindo, construindo uma vida com Marcos. Você sempre foi nosso pequeno milagre. Nosso pequeno milagre. A filha que trabalhou desde os 16 anos para ajudar a pagar as contas da família. A filha que pegou empréstimos estudantis para poder dar seu fundo universitário para ajudar com a hipoteca deles. A filha que nunca pediu nada a eles, nem dinheiro para vestido de formatura, nem dinheiro para presente de formatura, nem ajuda com nada porque eu sabia que eles estavam com dificuldades. Dificuldades enquanto planejavam férias para Palm Beach Gardens e olhavam para condomínios de aposentadoria que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Cassandra? Uma batida suave na porta seguida pela voz de Emma. Querida, os convidados estão começando a fazer perguntas. A mãe de Marcos quer saber se tudo está bem. Tudo não estava bem. Tudo era o oposto de bem. Olhei para mim no espelho, e a mulher que me encarava de volta era irreconhecível. Minha maquiagem cuidadosamente aplicada estava borrada de lágrimas. Meu cabelo, que levou 2 horas para ser estilizado em ondas vintage perfeitas,
estava desfazendo onde eu tinha passado as mãos. Meu vestido, o vestido com que eu sonhava desde os 8 anos vendo o casamento da minha prima Sara, agora parecia uma fantasia para uma peça que eu não queria mais fazer. Diga a eles. Comecei. Depois parei. O que eu deveria dizer a eles? Que meus pais roubaram o dinheiro do meu casamento. Que a cerimônia pode não acontecer. Que eu estava sentada em uma suíte nupcial, tendo o pior colapso da minha vida, enquanto eles esperavam pacientemente em bancos de madeira por uma noiva que talvez não viesse. Meu telefone tocou novamente. Marcos, atendi no 5º toque. Cass, por favor, fale comigo. As pessoas estão começando a se preocupar. Minha tia acabou de perguntar se eu tive um ataque de nervos. Ataque de nervos? Como se isso fosse sobre estar nervosa com o casamento em vez de ser financeiramente sabotada pelas pessoas que deveriam me amar mais. Marcos, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo sair lá e fingir que tudo está bem quando não está. Quando todo o meu casamento está desmoronando e meus pais estão tomando coquetéis na praia em algum lugar com o meu dinheiro. Amor, me escute. Nós não precisamos das coisas chiques. Nós não precisamos das flores aprimoradas ou do quarteto de cordas ou do jantar de 5 pratos. Nós só precisamos um do outro, certo? Podemos ter a cerimônia, trocar anéis e nos preocupar com o resto depois. Doce Marcos, ainda tentando consertar tudo, ainda acreditando que o amor poderia superar a logística e que os fornecedores aceitariam magicamente IOUs e boas intenções. Marcos, você não entende. Sem pagamento, o buffet não está montando a comida. O fotógrafo não está tirando fotos. Os músicos não estão tocando. A coordenadora não está coordenando. Não haverá recepção. Mal haverá cerimônia. Então teremos o menor e mais simples casamento da história. Apenas nós, o celebrante e nossas famílias. Nós resolveremos o resto. Nossas famílias, repeti, as palavras com gosto amargo. Minha família acabou de destruir meu dia de casamento por um condomínio de aposentadoria. E você quer que eu fique lá e prometa honrá-los? Uma longa pausa. Cass, você não está se casando com seus pais. Você está se casando comigo. Ele estava certo, é claro. Mas isso não mudava o fato de que toda vez que eu olhasse para as cadeiras vazias onde meus pais deveriam estar sentados, eu me lembraria deste momento. Toda vez que alguém perguntasse sobre o meu dia de casamento pelo resto da minha vida, eu teria que mentir ou dizer a eles que meus pais escolheram a si mesmos, em vez da minha felicidade, no dia mais importante da minha vida. Preciso de 1 minuto, Marcos. Preciso pensar. Não temos 1 minuto, querida. Temos 12 minutos antes do início da cerimônia. 12 minutos. 12 minutos para decidir se vamos prosseguir com um casamento que será para sempre associado à traição e ao desgosto, ou se vamos sair e explicar a 150 pessoas que precisamos adiar porque meus pais eram ladrões. Desliguei e olhei para Sofia, que estava ouvindo toda a conversa com horror crescente em seu rosto. O que você quer fazer? Ela perguntou baixinho. Eu quero voltar 3 horas e nunca mais dar aos meus pais acesso à minha conta. Eu quero voltar 6 meses e nunca mais confiar neles quando eles disseram que precisavam estar na conta para emergências. Eu quero voltar toda a minha infância e ter pais que viam a felicidade de suas filhas como mais importante do que o próprio conforto. Mas você não pode voltar atrás, Cass. Então, o que você quer fazer agora? Neste momento, olhei para o meu reflexo novamente. Para o vestido de noiva que representava 4 anos de sacrifício e sonhos. Para o anel de noivado que Marcos economizou por 8 meses para comprar. Para o rosto de uma mulher que acabara de descobrir que seus pais valorizavam mais uma viagem à praia do que seu dia especial. Foi quando notei outra coisa no espelho. Atrás do meu reflexo, pendurado na porta do banheiro, estava meu traje de despedida. Um simples vestido azul e sapatos baixos confortáveis. A roupa em que eu deveria me trocar antes de ir para a nossa lua de mel. Nossa lua de mel que Marcos pagou porque eu insistia em cobrir os custos do casamento. Nossa lua de mel para Santorini com a suíte com piscina infinita e o pacote de massagem para casais e o cruzeiro com jantar ao pôr do sol que deveria ser o começo perfeito para nossa vida de casados. Nossa lua de mel que aconteceria de qualquer maneira, com ou sem casamento. Porque Marcos foi inteligente o suficiente para não confiar meus pais com acesso a essas reservas. E foi aí que me atingiu. A coisa que mudaria tudo. Eu estava pensando nisso tudo errado. Eu estava pensando como a filha linda que sempre limpava a bagunça dos pais, que sempre colocava as necessidades deles antes das suas, que sempre encontrava uma maneira de fazer os problemas deles desaparecerem. Mas eu não era mais apenas a filha deles. Em 12 minutos ou não, eu deveria me tornar a esposa de alguém. E esposas protegiam seus maridos.
Esposas garantiam que suas novas famílias estivessem seguras de pessoas que as machucariam. Meus pais não roubaram apenas o dinheiro do meu casamento. Eles roubaram o dia do casamento de Marcos também. Eles o humilharam na frente de sua família e amigos. Eles transformaram o que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida em uma crise que ele estava desesperadamente tentando resolver com recursos inadequados. Eles declararam guerra à minha nova família. E eles não tinham ideia do que tinham acabado de desencadear. Levantei-me tão abruptamente que meu vestido de noiva farfalhou como folhas de outono. E pela primeira vez em 20 minutos, minha mente estava cristalina. O choro parou. O pânico recuou. Em seu lugar estava algo que eu nunca tinha sentido antes. Foco frio e calculista. Sofia, preciso que você faça exatamente o que eu disser. E preciso que você não faça perguntas até depois que eu explicar tudo. Você pode fazer isso? Ela piscou para mim, provavelmente assustada com a transformação completa na minha voz. Claro, mas Cass, sem perguntas ainda. Primeiro preciso que você desça e diga a Marcos que o casamento vai acontecer. Diga a ele que estou cuidando da situação dos fornecedores e que ele deve prosseguir como planejado. Diga à coordenadora do casamento que os pagamentos estão sendo processados e para iniciar a montagem imediatamente. Mas como você vai saber? Perguntas? Lembre-se. Segundo, preciso que você encontre o meu laptop. Está na bolsa de pernoite perto da janela. Traga-o aqui. E certifique-se de que ninguém mais entre nesta sala pelos próximos 10 minutos. Sofia me encarou por um momento, depois assentiu e saiu correndo do quarto. Eu podia ouvir seus saltos clicando rapidamente pelo corredor de madeira, depois sua voz chamando tranquilizações para alguém, provavelmente Marcos ou a coordenadora. Enquanto ela se foi, peguei meu telefone e abri meu aplicativo bancário. Mas em vez de olhar para minha conta de casamento devastada, naveguei para uma tela diferente, uma que eu vinha evitando pensar porque representava algo que eu nunca pensei que teria que usar. A conta de aposentadoria dos meus pais. Aquela que eles me imploraram para cogerenciar 3 anos atrás, quando o negócio de construção do meu pai estava falindo e eles estavam aterrorizados de perder tudo. Aquela que eles insistiram que eu precisava de acesso caso algo acontecesse com eles. Aquela para a qual eu vinha contribuindo nos últimos 2 anos, adicionando dinheiro de meus bônus e restituições de impostos, porque eles me convenceram de que sua aposentadoria estava em risco. A conta que atualmente continha US 847 mil. Eu nunca prestei atenção enquanto havia lá porque confiava neles quando diziam que estavam mal conseguindo se sustentar. Mas olhando agora, realmente olhando para o saldo e o histórico de transações, eu pude ver a verdade que eles estavam escondendo de mim. Depósitos da venda da coleção de motocicletas antigas do meu pai, aquela que ele me disse que teve que vender para pagar as contas. Mas o dinheiro foi direto para as economias de aposentadoria. Depósitos do trabalho de meio período da minha mãe na biblioteca, que ela me disse que mal cobria as compras. Depósitos mensais regulares que agora percebi que provavelmente eram de outros membros da família que eles estavam manipulando da mesma forma que me manipularam. E ali no histórico de transações estavam minhas contribuições. US 15 mil da minha restituição de impostos do ano passado, US 8 mil do meu bônus de Natal, US 12 mil do trabalho freelancer de design gráfico que eu vinha fazendo nos fins de semana, trabalho que eu disse a Marcos que estava fazendo para construir meu portfólio, mas que na verdade estava fazendo para ajudar a situação financeira desesperadora dos meus pais. Eles não estavam desesperados, eles eram ricos. Eles vinham construindo um fundo de aposentadoria maciço, enquanto me diziam que não podiam pagar despesas básicas, enquanto me deixavam sacrificar minha própria segurança financeira para ajudá-los, enquanto me viam trabalhar em vários empregos e morar em um apartamento minúsculo para que eu pudesse contribuir para o futuro deles. O dinheiro do casamento que eles roubaram nem era dinheiro que eles precisavam. Era apenas dinheiro que eles queriam. Dinheiro que eles pegaram porque podiam. Porque eles me treinaram para nunca questionar suas decisões financeiras, porque sabiam que eu ficaria chocada demais e com pouco tempo para revidar efetivamente. Sofia voltou com meu laptop, fechando a porta firmemente atrás dela e ficando de guarda como um sentinela. Ok, qual é o plano? Ela perguntou, colocando o laptop na penteadeira. Eu o abri e acessei o portal de gerenciamento da conta de aposentadoria, meus dedos se movendo com precisão cirúrgica pelo teclado. Meus pais estão mentindo para mim sobre sua situação financeira há anos. Eles têm quase $1 milhão em economias de aposentadoria, dinheiro para o qual eu venho contribuindo porque pensei que eles estavam com dificuldades. Eles roubaram meu dinheiro do casamento não porque precisavam, mas porque queriam.
Porque eles estão me usando como sua conta bancária pessoal desde os 16 anos. E eles não viram motivo para parar agora. A boca de Sofia se abriu. US. 847 mil. Cassandra. Isso é o suficiente para pagar 10 casamentos como este. Terminei de abrir as opções de transferência de conta. E é isso que vai acontecer. Eles roubaram US. 127 mil de mim hoje. Então, vou transferir exatamente US. 127 mil da conta de aposentadoria deles para minha conta corrente pessoal, não como reembolso de roubo. Você pode fazer isso legalmente? Eu mostrei a ela a tela de gerenciamento da conta onde meu nome estava listado como cogerente com privilégios de transferência total. Eles configuraram isso mesmos 3 anos atrás. Eu tenho o mesmo acesso ao fundo de aposentadoria deles que eles se deram à minha conta de casamento. Mas, Cass, se você pegar o dinheiro da aposentadoria deles, eu não estou pegando o dinheiro da aposentadoria deles. Estou pegando meu dinheiro de volta. Além disso, US. 127 mil de US. 847 mil ainda os deixa com mais do que o suficiente para se aposentar confortavelmente. Eles apenas terão que lucem o condomínio de férias bônus que compraram com o dinheiro do meu casamento. Iniciei a transferência, observando o sistema processar minha solicitação. Transferência eletrônica de fundos. Processamento no mesmo dia para contas cogerenciadas. O dinheiro estaria disponível em 2 horas. Tempo suficiente para pagar todos os fornecedores e prosseguir com o casamento como planejado. Mas eu não tinha terminado. O que mais você está fazendo? Sofia perguntou, observando-me navegar para uma seção diferente do portal bancário. Estou revisando todas as contas onde tenho qualquer tipo de acesso ou responsabilidade de coassinatura. Eu abri uma planilha que havia criado anos atrás para ajudar a gerenciar as finanças deles. A planilha que eles haviam solicitado quando me convenceram de que precisavam de ajuda para organizar seu dinheiro. A conta corrente onde eu era um usuário autorizado, a conta poupança onde eu era um contato de backup, o cartão de crédito onde eu era um consignatário, a linha de crédito com garantia imobiliária, que estava em ambos os nossos nomes, a conta de investimento onde eu estava listada como beneficiária, com privilégios de acesso. Conta após conta onde eles me deram acesso legal. Não porque confiavam em mim, mas porque precisavam que eu garantisse sua credibilidade, porque minha renda e pontuação de crédito haviam sido necessárias para se qualificar para suas atualizações de estilo de vida. Cassandra, o que você está pensando agora? Porque você tem aquele olhar que costumava aterrorizar nossos professores universitários. Eu sorri pela primeira vez em 1 hora e pude sentir que não era um sorriso particularmente caloroso. Estou pensando que meus pais cometeram um sério erro tático. Eles assumiram que, como eu era a responsável, a que sempre resolvia seus problemas, eu simplesmente aceitaria esse roubo e encontraria uma maneira de contorná-lo. Eles assumiram que eu seria muito emocional, com pouco tempo, muito focada em salvar meu dia de casamento para retaliar. E eles estavam errados. Eles estavam catastroficamente errados porque esqueceram algo importante sobre mim. Eu virei a tela do laptop para ela, mostrando o portal de gerenciamento da conta com todas as nossas finanças conectadas exibidas como uma teia de aranha de dependência mútua. Eles esqueceram que eu não sou apenas generosa, eu também sou quem gerencia o dinheiro deles há 3 anos. Eu sou a consignatária de suas dívidas. Eu sou a garantidora de seu crédito. Eu sou a usuária autorizada que pode congelar suas contas. Eu sou a pessoa cuja renda tem sustentado sua pontuação de crédito e possibilitado seu estilo de vida. Peguei meu telefone e comecei a fazer anotações em um novo documento, listando cada conta em meu nível de acesso. Eles me trataram como seu caixa eletrônico pessoal por anos, pegando meu dinheiro sempre que queriam e assumindo que eu nunca revidaria. Mas o que eles não consideraram é que caixas eletrônicos funcionam nos 2 sentidos. Eles não apenas dispensam dinheiro, eles também controlam o acesso a ele. Sofia sentou-se pesadamente na cadeira ao meu lado. Você vai cortá-los de tudo. Vou proteger minha nova família de predadores financeiros. Eu corrigi. Meu marido não merece passar seu casamento limpando bagunças criadas por pessoas que veem nosso sucesso como sua fonte pessoal de financiamento. Quaisquer filhos que possamos ter não merecem avós que roubarão seus fundos universitários para dinheiro de férias. Então qual é o plano? Olhei para meu reflexo na tela do laptop, e a mulher que me olhava de volta era alguém que eu não reconhecia, alguém mais dura, alguém que aprendeu no espaço de 1 hora que amor sem limites não era amor. Era exploração com melhor marketing. O plano é simples.
Vou me casar hoje exatamente como planejado, com todos os fornecedores pagos e todos os detalhes perfeitos. E então vou ensinar aos meus pais o que acontece quando você confunde a bondade de alguém com fraqueza. E como exatamente você vai fazer isso? Fechei o laptop e me levantei, alisando meu vestido de noiva. Em 6 minutos eu ia descer o corredor e me casar com o homem que amava. Em 6 minutos, eu ia começar uma nova vida com alguém que via meu valor como mais do que meu saldo bancário. Vou usar a mesma arma que eles usaram contra mim, disse eu, verificando minha maquiagem no espelho e descobrindo que, milagrosamente, as lágrimas me fizeram parecer mais radiante em vez de destruída. Vou usar a confiança deles contra eles. Desci o corredor 47 minutos atrasada, mas desci como uma mulher que acabara de descobrir seu próprio poder. Cada passo em meus saltos de seda marfim era deliberado, cada respiração calculada. O quarteto de cordas, agora totalmente pago, tocou o cânone em D de Pachelbel, exatamente como eu havia sonhado, e as rosas brancas que ladeavam o corredor liberaram sua fragrância perfeita no ar do final da tarde. Marcos estava no altar em seu smoking cinza carvão, e quando nossos olhos se encontraram, vi o alívio inundar seu rosto tão completamente que quase partiu meu coração. Ele não tinha ideia de que, na última hora, eu me tornei alguém inteiramente diferente. Alguém que aprendeu que amor significava proteção, não apenas devoção. A cerimônia foi impecável. Todos os fornecedores se apresentaram exatamente como contratado, porque todos os fornecedores foram pagos integralmente até às 13h15. Eu disse meus votos com completa sinceridade, prometendo amar e proteger Marcos pelo resto da minha vida. E eu quis dizer cada palavra, especialmente a parte sobre proteção. Durante o coquetel, enquanto nossos convidados se misturavam no terraço e brindavam a nossa felicidade com champanhe, que eu havia garantido pessoalmente ser o melhor vintage disponível, me desculpei para a suíte nupcial uma última vez. Eu tinha trabalho a terminar. Abri meu laptop e comecei a executar o plano que vinha formulando durante toda a cerimônia. Cada ação era cirúrgica, precisa e completamente legal. Primeiro, acessei a linha de crédito com garantia imobiliária, onde eu era a principal consignatária. Meus pais abriram essa linha há 3 anos para reformar a cozinha, mas eu tinha visto os extratos bancários. O dinheiro foi para um novo caminhão para meu pai e uma farra de compras de joias para minha mãe. A linha de crédito de US, 87 mil, estava quase no limite com pagamentos mínimos que haviam sido deduzidos automaticamente da minha conta corrente nos últimos 18 meses. Suspendi os pagamentos automáticos com efeito imediato. Em seguida, abri o portal de gerenciamento de cartões de crédito para os 3 cartões onde eu era consignatária ou usuária autorizada. Os cartões que eles usaram para suas despesas de emergência ao longo dos anos, emergências que incluíram fins de semana em spas, eletrônicos e compras de decoração para casa, os cartões que carregavam um saldo combinado de US, 34 mil, todos com pagamentos mínimos cobrados automaticamente em minhas contas. Removi minhas informações bancárias de todos os sistemas de pagamento automático. Em seguida, removi-me como usuária autorizada em 2 dos cartões. O terceiro cartão, onde eu era a titular principal porque o crédito deles não era suficiente para qualificar sozinho, eu suspendi inteiramente. Meu telefone estava vibrando com notificações, mas eu as ignorei. Eu não tinha terminado. Acessei a conta de seguro residencial deles, aquela que estava em meu nome, porque o histórico de sinistros os tornava inassuráveis sob apólices padrão. Eu não a cancelei imediatamente. Isso teria sido cruel e potencialmente ilegal. Em vez disso, mudei o endereço de cobrança para o novo endereço deles em Palm Beach Gardens e estabeleci um plano de pagamento que exigiria que eles pagassem o prêmio anual integral em 30 dias, em vez dos pagamentos mensais confortáveis que eu vinha cobrindo. Em seguida, vieram as contas de serviços públicos. 3 anos atrás, quando eles deixaram de pagar a conta de eletricidade e enfrentaram o corte, eu concordei em colocar as contas em meu nome temporariamente. Temporariamente se tornou permanente. Quando eles perceberam o quão mais fácil era deixar que eu cuidasse de todas as suas despesas mensais, transferi todas as contas de serviços públicos de volta para seus nomes. Eletricidade, gás, água, lixo, internet, cabo. As empresas de serviços públicos exigiriam depósitos para novos serviços. Depósitos significativos, dado o histórico de crédito deles. Mas isso não era mais problema meu. O seguro do carro deles veio em seguida. Ambos os veículos estavam segurados sob um plano familiar que eu gerenciava e pagava.
Um plano que economizava centenas de dólares por mês, porque meu histórico de direção impecável se qualificava para descontos premium. Removi ambos os veículos deles da minha apólice e notifiquei o DMV que não era mais financeiramente responsável pelo registro deles. Meu laptop estava esquentando com a atividade constante, e eu podia ouvir a banda começando no salão de recepção abaixo. Nossa primeira dança seria em 20 minutos, e eu queria terminar antes disso. Abri o portal de gerenciamento de contas de investimento. Este era o grande. A conta onde eu não era apenas uma contribuinte, mas a titular principal da conta. Eles me imploraram para abrir uma conta de investimento em meu nome 2 anos atrás, quando o mau crédito deles os impedia de acessar melhores opções de investimento. Eu vinha adicionando dinheiro a ela mensalmente, construindo o que eu pensava ser uma rede de segurança de aposentadoria para todos nós. A conta continha atualmente $127.000, exatamente o valor que eles haviam roubado do meu fundo de casamento. Liquidei a conta inteira. O dinheiro seria transferido para minha poupança pessoal em até 2 dias úteis. Não roubo, não vingança. Simples encerramento de uma conta que era legalmente minha desde o início. Mas guardei o melhor para o final, a hipoteca. Há 3 anos, quando a casa dos meus pais estava prestes a ser executada, eu havia refinanciado toda a propriedade em meu nome. Seus scores de crédito estavam muito danificados por inadimplências anteriores, para se qualificarem para qualquer taxa de juros razoável. Mas meu excelente crédito havia garantido uma hipoteca com 2% de juros. A casa era tecnicamente minha, escritura, hipoteca, tudo em meu nome. Mas eu nunca havia exercido nenhum direito de propriedade porque confiava que eles a tratariam como seu lar. Essa confiança expirou às 11h47, quando eles escolheram um condomínio de luxo em vez do meu dia de casamento. Eu não iniciei o processo de execução hipotecária. Não mudei as fechaduras nem os despejei. Eu não fui cruel, fui estratégica. Contatei a empresa hipotecária e os informei que colocaria a propriedade no mercado em 60 dias. Como proprietária legal, eu tinha todo o direito de vender minha própria casa. Solicitei uma análise de mercado e comecei o processo de seleção de um agente imobiliário. A casa seria vendida rapidamente. Estava em um ótimo bairro, totalmente reformada com meu dinheiro e com preço competitivo. Após quitar o saldo restante da hipoteca, o lucro seria substancial. Meus pais teriam 60 dias para encontrar novos arranjos de moradia. Enquanto eu estava carregando os últimos documentos necessários para o portal imobiliário, meu telefone tocou. Marcos, querido, onde você está? Todos estão perguntando sobre a primeira dança. Estou descendo agora, eu disse, fechando o laptop com um clique satisfatório. Só tinha alguma papelada para terminar. Papelada no nosso dia de casamento? Apenas alguns pontas soltas que eu precisava amarrar. Nada importante. Levantei-me e alisei meu vestido, verificando meu reflexo uma última vez. A mulher no espelho parecia radiante, feliz, pacífica de uma forma que eu não sentia há anos. Em um espaço de 2 horas, eu havia desmantelado sistematicamente todas as conexões financeiras entre mim e meus pais. Cada pagamento automático, cada obrigação coassinada, cada rede de segurança que eu havia fornecido havia sido metodicamente removida. Eles acordariam amanhã em seu condomínio em Palm Beach Gardens, o condomínio que eles compraram com meu dinheiro, para descobrir que sua filha não era mais seu sistema bancário pessoal. Mas, mais importante, eles descobririam que sua filha não estava mais disponível para exploração financeira. Enquanto eu caminhava em direção à porta, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Dei uma olhada, esperando Marcos ou uma das damas de honra. Era da minha mãe, tendo o tempo mais maravilhoso na Flórida. O condomínio é perfeito. Espero que seu pequeno casamento tenha corrido bem, apesar da situação do dinheiro. Ligaremos amanhã para saber tudo sobre isso, seu pequeno casamento. Excluí a mensagem sem responder e desci para dançar com meu marido. Eles me ensinaram que ações falam mais alto que palavras. Amanhã eles descobririam exatamente o quão alto minhas ações podiam falar. Marcos e eu estávamos tomando café da manhã na varanda do nosso hotel em Santorini, observando o nascer do sol pintar os edifícios brancos em tons de ouro e rosa, quando meu telefone começou a vibrar como um vespeiro zangado. Eram 6h47, horário grego, o que significava que eram 23h47 em Ohio, exatamente 24 horas depois que meus pais roubaram o dinheiro do meu casamento. A ironia do momento não me passou despercebida. A primeira ligação foi do meu pai. Deixei ir para a caixa postal. Então outra ligação, desta vez da minha mãe, depois outra do pai, depois da mãe novamente. Quando Marcos voltou do buffet de café da manhã com café fresco e doces gregos,
eu tinha 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de texto. Alguém está popular esta manhã, disse Marcos, sentando-se em sua cadeira e pegando minha mão. Tudo bem em casa? Sorri e virei meu telefone para baixo na mesa. Apenas algum drama familiar. Nada que não possa esperar até depois da nossa lua de mel. Mas a curiosidade me venceu. Enquanto Marcos estava distraído com a vista espetacular da caldeira, peguei meu telefone e comecei a ler as mensagens. O primeiro texto da mãe enviado às 23h52, horário de Ohio. Cassie, parece haver algum tipo de erro em nossas contas. Você pode nos ligar quando receber isso? Então do pai às 015. Cassandra, precisamos conversar. Houve algum tipo de erro bancário. Mãe às 043. Querida, isso é urgente. Nossa conta de luz diz que devemos depósitos. Isso tem que ser um erro. Pai às 1:22. A empresa de cartão de crédito diz que nossa conta está suspensa. Você precisa ligar para eles e consertar isso. Mãe às 1:58. Cassie, estamos muito preocupados. Nada está funcionando corretamente. Por favor, ligue de volta. As mensagens continuaram durante a noite. Cada uma progressivamente mais desesperada, mais exigente, mais em pânico. Por volta das 3, eles aparentemente descobriram que não se tratava de uma série de erros bancários coincidentes. Pai às 3:17. Cassandra Vale, você nos liga de volta agora mesmo. Sabemos o que você fez e você precisa consertar imediatamente. Mãe às 3:44. Como você pôde fazer isso conosco? Somos seus pais. Isso é vingativo e cruel. Pai às 4:21. Você está sendo uma criança mimada. E daí se usamos parte do seu dinheiro de casamento? Nós te criamos. Merecemos ser confortáveis. Mãe às 5:03. O pessoal do seguro residencial diz que precisamos pagar $3.400 até a próxima semana ou perderemos a cobertura. Conserte isso agora. E finalmente, a mensagem que me fez sorrir para o meu café grego. Pai às 6:12. Tudo bem. Se você quer jogar duro, nós também podemos jogar duro. Mas lembre-se, ainda temos o anel da sua avó e suas fotos de infância, e podemos tornar sua vida muito difícil se você não começar a agir como uma filha grata. Ameaças. Eles passaram do pânico à manipulação a ameaças diretas em um período de 6 horas. Abri o aplicativo de caixa postal e comecei a ouvir as mensagens, colocando meus fones de ouvido para que Marcos não fosse incomodado. A primeira mensagem de voz do pai foi relativamente calma. Cassie, é o pai. Olha, parece haver alguma confusão com as contas bancárias. Você pode nos ligar de volta e nos ajudar a resolver isso? Obrigado, querida. Pela quinta mensagem de voz, a fachada calma havia rachado completamente. Cassandra, isso não tem mais graça. Estamos sentados aqui com contas que não podemos pagar porque você fez algo vingativo e mesquinho. A companhia de energia quer um depósito de $800 para manter nossa eletricidade ligada. A internet será cortada amanhã. Você precisa nos ligar de volta e consertar essa bagunça que você criou. A oitava mensagem de voz era da minha mãe chorando. Cassie, por favor, eu não entendo o que está acontecendo. Tudo está desmoronando e não sabemos por quê. Somos seus pais, querida. Nós te amamos. Por favor, ligue de volta e nos ajude a descobrir isso. Mas foi a última mensagem de voz deixada há apenas 20 minutos que revelou exatamente o quão desesperados eles haviam se tornado. Cassandra, aqui é seu pai, e vou dizer isso apenas uma vez. Não sei que tipo de ataque de raiva você está tendo, mas isso acaba agora. Ligamos para o banco, e eles nos disseram que você transferiu dinheiro da nossa conta de aposentadoria. Isso é roubo, mocinha. Esse é o nosso dinheiro. E se você não o devolver imediatamente, chamaremos a polícia. Também chamaremos um advogado. E ligaremos para a família do seu novo marido para que eles saibam exatamente que tipo de pessoa eles acolheram em sua família. Uma ladra. Uma garotinha vingativa que rouba de seus próprios pais porque não conseguiu o que queria. Você tem até o meio-dia de hoje para consertar isso ou haverá consequências. Excluí a mensagem de voz e tomei um gole do meu café, observando um barco de pesca navegar pelas águas azul cristalinas abaixo da nossa varanda. Consequências. Eles estavam me ameaçando com consequências. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era um número que eu não reconhecia, mas o código de área era de casa. Atendi. É Cassandra Vale? A voz era nítida, profissional, feminina. Esta é Cassandra Donnelly agora. Na verdade, quem está ligando? Sou Rebecca Martinez da Pinnacle Real Estate. Seus pais me pediram para ligar para você sobre a casa na 847 Maple Grove Drive.
Eles parecem estar sob a impressão de que houve algum tipo de erro sobre a propriedade estar listada para venda. Quase ri. Nenhum erro, Rebecca. Eu sou a proprietária legal dessa propriedade e decidi vendê-la. Acredito que você deveria ter recebido a papelada de listagem da Hartwell & Associates ontem. Sim, recebi esses documentos e tudo parece estar em ordem. Mas seus pais estão bastante chateados. Eles dizem que isso é tudo um mal-entendido e que eles moram na casa há 3 anos. Eles moram na casa há 3 anos como meus inquilinos, mas a escritura está em meu nome. A hipoteca está em meu nome. E decidi exercer meu direito de vender minha própria propriedade. Eles terão 60 dias a partir da data de listagem para fazer arranjos alternativos. Uma pausa. Entendo. E você tem certeza sobre essa decisão porque eles parecem acreditar que você vai mudar de ideia. Tenho certeza absoluta, Rebecca. Na verdade, gostaria que você agendasse a fotografia e a preparação o mais rápido possível. Quero esta propriedade no mercado em 2 semanas. Entendido, Sra. Donnelly? Entrarei em contato. Desliguei e liguei imediatamente para meu advogado. Sim, eu tinha um advogado agora. Alguém que eu havia contratado 2 meses atrás quando comecei a planejar minha independência financeira de meus pais. Eu vinha pensando nisso desde muito antes do casamento. Mas o roubo deles simplesmente acelerou meu cronograma. Escritório de Jennifer Mitchell. Aqui é Sarah. Olá, Sarah. Aqui é Cassandra Donnelly. Preciso falar com Jennifer o mais rápido possível sobre a documentação que discutimos no mês passado. Claro. Senhora. Aqui é Sarah. Donnelly. Deixe-me ver se ela está disponível. Jennifer atendeu em 2 minutos. Cassandra. Parabéns pelo seu casamento. Ouvi dizer que foi lindo. O que posso fazer por você? Obrigada, Jennifer. Preciso que você ative a documentação abrangente de separação financeira que preparamos. Tudo hoje. O pacote completo, incluindo as notificações de transferência de propriedade e os termos de liberação de responsabilidade coassinada. Tudo. Meus pais aceleraram seu cronograma de exploração financeira, então estou acelerando meu cronograma de independência financeira. Entendido. Terei toda a papelada arquivada até o final do dia de hoje. Você deve saber que, uma vez que esses documentos forem processados, toda a conexão financeira entre você e seus pais será legalmente rompida. Eles não poderão usar seu crédito, sua renda ou seus ativos para nada. É exatamente isso que eu quero, Jennifer. E a venda da propriedade. Prossiga como planejado. Quero que eles entendam que suas ações têm consequências permanentes. Depois que desliguei, Marcos olhou para mim com as sobrancelhas levantadas. Isso soou como uma conversa de negócio séria para alguém que deveria estar de lua de mel. Apenas amarrando algumas pontas soltas de ontem, eu disse, inclinando-me para beijar sua bochecha. Meus pais estão descobrindo que roubar das pessoas tem consequências. Você está bem? Você parece mais calma do que eu esperava depois de tudo o que aconteceu. Peguei a mão dele e olhei para o mar Egeu, sentindo-me mais pacífica do que em anos. Estou melhor do que bem, Marcos. Pela primeira vez na minha vida adulta, não preciso me preocupar com as emergências financeiras de outra pessoa se tornando meu problema. Não preciso orçar as más decisões de outras pessoas. Não preciso ficar acordada à noite me perguntando que crise elas criarão a seguir. Meu telefone vibrou com outra mensagem de texto. Desta vez era do meu tio Richard, irmão do meu pai. Cassie. Seus pais me ligaram chorando. Eles dizem que você perdeu a cabeça e está tentando destruir a vida deles. O que está acontecendo? Isso não parece com você. Mostrei a mensagem para Marcos. Eles estão mobilizando a família estendida agora, tentando fazer com que outras pessoas me pressionem a desistir. O que você vai fazer? Eu sorri e digitei de volta. Tio Richard, meus pais roubaram $127 mil do meu fundo de casamento para comprar um condomínio de férias. Então eles mentiram sobre isso e me disseram para ser grata. Eu simplesmente os removi das minhas contas financeiras e parei de pagar as contas deles. Se isso parece loucura para você, talvez você deva pedir a eles para lhe mostrarem os extratos bancários de suas compras em Palm Beach Gardens. Enviei a mensagem e desliguei meu telefone completamente. Agora vou aproveitar minha lua de mel com meu marido, disse a Marcos, enquanto meus pais aprendem como é ser financeiramente responsável por suas próprias vidas. O sol já estava totalmente alto, pintando o mar em tons brilhantes de azul e dourado. Em poucas horas, meus pais descobririam que sua filha havia crescido. E, mais importante, eles descobririam que adultos não deixam ninguém roubar de suas famílias. Nem mesmo seus próprios pais. Não foram as 17 chamadas perdidas que fizeram tudo se encaixar. Nem mesmo as ameaças do meu pai sobre ligar para a polícia contra a própria filha por recuperar dinheiro roubado.
Foi a mensagem do meu tio Richard. E, especificamente, o que ele disse sobre isso não parecer comigo. Marcos e eu estávamos relaxando na piscina infinita do nosso resort. O sol do final da tarde lançando longas sombras sobre os terraços caiados de Santorini. Quando me peguei olhando para aquela mensagem pela vinteira vez. Isso não parece com você. Tio Richard estava certo. Isso não parecia comigo. A antiga eu teria ligado imediatamente para meus pais de volta, pedindo desculpas por reagir exageradamente, prometendo consertar tudo, encontrando uma maneira de tornar a emergência deles minha responsabilidade mais uma vez. A antiga eu teria cancelado minha lua de mel, voltado para casa, e passado os próximos 6 meses reconstruindo a rede de segurança financeira deles, enquanto eles me davam palestras sobre lealdade familiar. Mas deitada ali sob o sol grego com meu marido de 3 dias lendo ao meu lado e meu telefone finalmente em silêncio abençoado, percebi algo que me atingiu como um golpe físico. Esta foi a primeira vez na minha vida adulta que a crise de outra pessoa não foi automaticamente minha crise, e foi incrível. Sentei-me abruptamente, assustando Marcos, que olhou para cima do livro com preocupação. Amor, o que há de errado? Você parece que acabou de ver um fantasma. Acho que acabei de descobrir por que meus pais realmente pegaram aquele dinheiro, disse eu, minha mente correndo por anos de memórias suprimidas que estavam subitamente voltando com clareza cristalina. O que você quer dizer? Eles pegaram porque queriam um condomínio de aposentadoria. Não, Marcos. Eles pegaram porque sabiam que se esperassem até depois do casamento, eu não precisaria mais deles. Peguei meu telefone de volta, ignorando a nova enxurrada de mensagens, e abri meu aplicativo de fotos. Percorri anos de fotos, procurando algo específico. Quando encontrei, mostrei a tela para Marcos. Isso é da minha formatura da faculdade, 4 anos atrás. Veja meus pais ao fundo. Marcos apertou os olhos para a foto. Eles parecem orgulhosos. Felizes. Olhe mais de perto o que minha mãe está segurando. Ele estudou a imagem com mais cuidado. Aquilo é papelada. Formulários de ajuda financeira. Ela estava segurando meus documentos de refinanciamento de empréstimo estudantil. Na minha cerimônia de formatura, enquanto eu celebrava a conclusão do meu diploma, ela estava me fazendo assinar papéis que a tornariam co-beneficiária do meu programa de perdão de empréstimos estudantis. Deslizei para a próxima foto. Isso é de quando recebi minha primeira promoção há 2 anos. Fomos jantar para comemorar. Ok, essa é a noite em que eles me convenceram a colocar os nomes deles na minha conta de poupança de casamento. Eles disseram que era apenas para emergências, e eles estavam tão orgulhosos da minha responsabilidade financeira que queriam me ajudar a protegê-la. Outro deslize. Isso é do Natal passado, quando eles me deram aquele lindo colar. É um lindo colar. Custou $47. Eu sei porque acidentalmente vi o recibo quando a mamãe estava jogando fora o papel de embrulho. Mas na mesma semana, eles me convenceram a coassinar a linha de crédito com garantia de imóvel deles, porque família ajuda família. E eles confiavam em mim para ajudá-los a tomar boas decisões financeiras. Marcos estava começando a entender. Eles fazem isso há anos, não apenas anos, Marcos. Décadas. Cada grande marco na minha vida, cada sucesso, cada conquista, eles encontraram uma maneira de transformá-lo em uma oportunidade financeira para si mesmos. Percorri mais para trás até uma foto da minha formatura do ensino médio. Eu tinha 17 anos aqui. Olha o que estou segurando. Um cheque. Meu primeiro salário do meu trabalho de verão. Eu estava tão animada por finalmente ter meu próprio dinheiro. Na mesma semana, meus pais abriram uma conta poupança familiar e me convenceram de que colocar meus salários lá me ensinaria responsabilidade financeira. Eu nunca mais vi a maior parte daquele dinheiro. As memórias estavam vindo mais rápido agora, cada uma mais devastadora que a anterior. Quando tirei a carteira de motorista, eles insistiram que eu precisava estar no plano de seguro do carro deles para obter melhores taxas. Eu tenho pago os prêmios dos 2 carros deles por 6 anos. Quando comecei a trabalhar como designer gráfica freelancer, eles me convenceram a registrar a empresa em seus nomes para vantagens fiscais. Eles têm declarado minha renda freelancer em suas declarações de impostos. Quando me formei na faculdade sem dívidas por causa de bolsas de estudo e trabalhando em 3 empregos, eles celebraram me pedindo para coassinar o refinanciamento da hipoteca deles, porque meu excelente crédito merecia ser usado para algo significativo. Marcos largou o livro completamente agora, dando-me sua total atenção. Cassandra, o que você está descrevendo, isso não é família ajudando família. Isso é exploração financeira sistemática. Eu sei.
Eu sei disso agora, mas por anos pensei que era normal. Pensei que era o que filhas amorosas faziam. Pensei que a crise financeira constante, as ligações de emergência, as chantagens sobre lealdade familiar, pensei que era assim que a família parecia. Abri meu aplicativo bancário e mostrei a ele algo que nunca tinha mostrado a ninguém antes. Esta é minha conta de gastos pessoal, aquela que eles não têm acesso. Olhe o saldo. $3.400. Cassandra, você ganha um ótimo dinheiro. Para onde vai o resto? Transferências automáticas para contas que eles controlam. Prêmios de seguro para apólices em seus nomes. Pagamentos mínimos em cartões de crédito que eu coassinei. Contribuições mensais para o fundo de aposentadoria deles. Transferências de fundo de emergência sempre que eles têm uma crise. Até ontem, aproximadamente 60% da minha renda ia para sustentar o estilo de vida deles. Marcos olhou para a tela em horror. 60%. Cassandra, isso é abuso financeiro. A palavra me atingiu como um tapa. Abuso financeiro. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas ouvi-lo dizer em voz alta fez tudo se cristalizar. Eles me treinaram desde os 16 anos para acreditar que meu valor como filha estava diretamente ligado à minha utilidade financeira para eles. Cada vez que eu tinha sucesso, eles encontravam uma maneira de fazer esse sucesso ser sobre a segurança deles em vez da minha conquista. Pensei no planejamento do meu casamento, o quão estressada eu estava com cada despesa, como eu tinha trabalhado horas extras e empregos paralelos para pagar o casamento que eu queria, enquanto meus pais viviam confortavelmente com minhas contribuições. E a pior parte, eles me fizeram grata pelo privilégio. Eles me convenceram de que ajudá-los era prova do meu caráter, evidência de que eu era uma boa filha, uma adulta responsável. Eles fizeram a dependência financeira deles em mim parecer um presente que eu estava dando a eles em vez de um fardo que eles estavam colocando em mim. É por isso que eles pegaram o dinheiro do casamento no dia do seu casamento especificamente, disse Marcos, com a compreensão surgindo em sua voz. Exatamente. Eles sabiam que depois que eu me casasse, minhas prioridades mudariam, minha lealdade mudaria. Eles sabiam que eu começaria a colocar meu marido e meus futuros filhos antes do conforto deles. Então, eles fizeram um último saque massivo antes que eu me tornasse indisponível como a conta bancária pessoal deles. Percorri mais fotos, vendo-as agora com olhos completamente diferentes. Cada celebração familiar, cada conquista, cada marco, sempre havia uma transação financeira subjacente. Sempre uma nova maneira para eles se beneficiarem do meu sucesso. A festa de noivado onde eles insistiram em pagar o bolo, depois me pediram para reembolsá-los mais uma taxa de planejamento. A celebração da minha promoção, onde eles levaram o crédito pela minha ética de trabalho. Depois me pediram para aumentar minhas contribuições mensais para o fundo de aposentadoria deles, porque filhos bem-sucedidos cuidam de seus pais. As férias em família para as quais eles me convidaram, depois me surpreenderam com a conta porque você pode pagar agora. Olhei para Marcos e pude ver meu próprio horror refletido em seus olhos. Eu tenho financiado todo o estilo de vida deles por anos, enquanto vivia como uma estudante universitária falida. Eu tenho trabalhado em vários empregos para que eles tivessem dinheiro para gastar. Eu tenho sacrificado minha própria segurança financeira para que eles se sentissem ricos. E eles têm me dito que esse arranjo era a prova do meu amor por eles. Sim. Toda vez que eu questionava uma despesa ou hesitava sobre uma transferência, eles faziam disso uma questão do meu caráter. Família não conta pontos, Cassandra. Amor significa sacrifício, querida. Nós te criamos para ser melhor do que esse egoísmo. Levantei-me da minha cadeira na piscina, de repente incapaz de ficar parada. Eles não roubaram meu dinheiro do casamento porque precisavam dele, Marcos. Eles o roubaram porque estavam aterrorizados que eu estivesse crescendo, que eu estivesse me tornando alguém que poderia começar a dizer não, que eu estava construindo uma vida que não girava em torno de gerenciar as crises deles. E eles estavam certos em estarem aterrorizados, disse Marcos baixinho. Porque é exatamente isso que eu fiz. Pela primeira vez em 15 anos, não sou responsável pelas más decisões financeiras de outra pessoa. Não estou acordada à noite me perguntando que emergência eles criarão a seguir. Não estou orçando o estilo de vida deles no meu próprio planejamento financeiro. Olhei para o mar Egeu, observando o pôr do sol pintar o céu em tons brilhantes de laranja e roxo. Pensei que amor significava nunca dizer não. Pensei que família significava obrigação financeira automática. Pensei que ser uma boa filha significava ser um caixa eletrônico humano com um sorriso. E agora eu sei que amor significa limites. Família significa respeito mútuo,
não exploração mútua. E ser uma boa filha significa proteger minha própria família de pessoas que nos machucariam, mesmo que essas pessoas sejam meus pais. Meu telefone vibrou com outra mensagem, mas eu nem olhei. Deixe-os entrar em pânico, disse eu, sentindo-me mais leve do que em anos. Deixe-os se virar. Deixe-os descobrir como viver dentro de seus meios reais em vez dos meus. Você está preocupada que eles realmente liguem para a polícia ou tentem causar problemas para nós? Eu sorri, e pela primeira vez, pareceu um sorriso com dentes. Deixe-os tentar. Eu tenho documentação de cada transferência, cada conta que eles tiveram acesso, cada pagamento que fiz em nome deles. Se eles quiserem envolver advogados e polícia, eles descobrirão que abuso financeiro vai nos dois sentidos. E se realmente houver consequências para você, então eles aprenderão que consequências também vão nos dois sentidos. E eu me tornei muito boa em consequências. Voltamos da nossa lua de mel em uma terça-feira à tarde. Nossas peles ainda douradas pelo sol do Mediterrâneo, nossos corações ainda cheios de 7 dias de felicidade ininterrupta. Marcos carregou nossas malas para o nosso apartamento enquanto eu separava a correspondência de uma semana, sentindo-me mais relaxada do que em anos. Essa paz durou exatamente 43 minutos. O toque do interfone do nosso prédio tocou às 16h17, pontual e insistente. Então tocou de novo e de novo. Caminhei até o interfone, já sabendo quem seria. Cassandra Vale Donnelly. Abra esta porta agora mesmo. A voz do meu pai crepitou pelo alto-falante, tensa, com uma raiva mal controlada. É Donnelly agora, pai. E não, eu não vou abrir a porta. Não ouse brincar conosco, mocinha. Estamos esperando aqui há 2 horas. Voamos de volta da Flórida especificamente para lidar com essa bagunça que você criou. Voamos de volta da Flórida. Então, eles haviam interrompido as férias no condomínio que compraram com o dinheiro do meu casamento para vir gritar comigo pessoalmente. A ironia era quase linda. Não há bagunça para lidar, pai. Há apenas você aprendendo a viver sem acesso às minhas contas bancárias, Cassandra. A voz da minha mãe agora, estridente e desesperada. Por favor, querida, apenas nos deixe subir para que possamos conversar sobre isso como adultos. Somos família. Podemos resolver isso. Marcos apareceu na porta levantando as sobrancelhas em questão. Sussurrei meus pais e apontei para o interfone. Sua expressão endureceu imediatamente. Mãe, estamos conversando como adultos. Adultos que respeitam os limites financeiros uns dos outros. Adultos que não roubam dos casamentos de seus filhos. Não roubamos nada. A voz do meu pai estava ficando mais alta. E eu podia ouvir outras pessoas ao fundo, provavelmente vizinhos, se perguntando sobre o que era o grito. Usamos dinheiro de uma conta familiar para uma emergência familiar. Comprar um condomínio de luxo em Palm Beach Gardens não é uma emergência familiar, pai. Esse condomínio é um investimento. É para todos nós. Você pode visitar quando quiser. Com que dinheiro, pai? O dinheiro que você roubou ou o dinheiro que eu deveria ter gastado na minha lua de mel depois que você arruinou o meu dia de casamento? Uma longa pausa. Então a voz da minha mãe, doce como mel e manipuladora. Cassie, querida, sabemos que você está chateada. Entendemos. Mas o que você fez é muito pior do que qualquer coisa que nós fizemos. Você tem ideia do que nos fez passar? Não conseguimos pagar nossas contas. As concessionárias estão exigindo depósitos. As seguradoras estão ameaçando cancelar nossas apólices. Você destruiu nossas vidas por causa de dinheiro, querida. O dinheiro é realmente mais importante que a família? Olhei para Marcos, que estava balançando a cabeça em descrença. Deixe-me descer. Eu disse ao interfone. Conversaremos no saguão. Cass, você tem certeza? Marcos perguntou baixinho. Preciso ver os rostos deles quando eu disser exatamente o que penso sobre a emergência familiar deles. O saguão do nosso prédio era pequeno e elegante, com pisos de mármore e janelas do chão ao teto que deixavam entrar a luz do final da tarde. Meus pais estavam perto das caixas de correio, e quando saí do elevador, fiquei chocada com o quão diferentes eles pareciam. Meu pai, geralmente impecavelmente arrumado, tinha barba por fazer e roupas amassadas. Seu cabelo estava despenteado e havia olheiras sob seus olhos que o faziam parecer mais velho que seus 58 anos. Minha mãe parecia ainda pior. Sua maquiagem estava borrada. Seu cabelo, geralmente perfeito, estava preso em um rabo de cavalo bagunçado e ela usava um vestido de verão amassado que parecia que ela tinha dormido nele. Eles pareciam pessoas cujo mundo havia desmoronado da noite para o dia. Bom, Cassandra, disse minha mãe, correndo em minha direção com os braços estendidos, como se pretendesse me abraçar. Oh, querida, graças a Deus você finalmente. Pare bem aí, eu disse, levantando a mão. Ela congelou no meio do passo,
confusão piscando em seu rosto. Precisamos sentar e descobrir como consertar essa bagunça, disse meu pai, sua voz carregando o tom de alguém acostumado a ser obedecido. Você fez o seu ponto, Cassandra. Agora é hora de ser razoável. Estou sendo razoável, pai. Pela primeira vez na minha vida adulta, estou sendo completamente razoável. Razoável? A voz da minha mãe falhou. Você chama de razoável destruir a vida dos seus pais. Nós te criamos, Cassandra. Sacrificamos tudo por você. Pagamos seus estudos. Apoiamos seus sonhos. Você vai me pagar os estudos? Interrompi, minha voz mortalmente calma. Mãe, trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade. Me formei sem dívidas por causa de bolsas de estudo e dias de trabalho de 16 horas, não por causa de qualquer contribuição sua. Nós fornecemos apoio emocional. Você forneceu chantagem emocional e manipulação financeira. Meu pai deu um passo à frente, seu rosto corando de vermelho. Chega, Cassandra. Você está sendo desrespeitosa e ingrata. Somos seus pais e você nos deve. Não lhes devo nada, eu disse, e as palavras pareceram libertação. Não lhes devo dinheiro. Não lhes devo segurança financeira. E certamente não lhes devo acesso às minhas contas. Então, vocês podem roubar do meu casamento. Não foi roubo. Minha mãe gritou tão alto que o porteiro do prédio olhou com preocupação. Era dinheiro de família. Dinheiro que ajudamos você a economizar. Quando, mãe? Quando exatamente você me ajudou a economizar dinheiro? Quando você colocou meus contra-cheques de adolescente em contas que você controlava? Quando você me convenceu a colocar seus nomes na minha poupança de casamento por via das dúvidas? Quando você usou meu crédito para me qualificar para hipotecas e empréstimos que você não conseguia pagar sozinha? Você precisava ser honesta. Você precisava viver dentro de suas posses. Você precisava parar de tratar sua filha como um cartão de crédito humano. O rosto do meu pai agora estava de um tom perigoso de roxo. Ouça-me, sua pequena peste egoísta. Não te criamos para ser cruel. Não te criamos para abandonar sua família quando ela mais precisa de você. Não, pai. Vocês me criaram para ser um recurso financeiro. Vocês me criaram para acreditar que meu valor estava ligado à minha utilidade para vocês. Vocês me criaram para pensar que amor significava acesso ilimitado às minhas contas bancárias. Isso não é. Querem saber para que vocês não me criaram? Continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Vocês não me criaram para me proteger. Vocês não me criaram para ter limites. Vocês não me criaram para dizer não quando alguém tenta me explorar. Dei um passo mais perto deles. E vi algo piscar nos olhos da minha mãe que eu nunca tinha visto antes. Medo. Mas a família de Marcos, eles o criaram dessa forma. E Marcos me ensinou que amor não vem com obrigações financeiras automáticas. Que família significa respeito mútuo, não exploração unilateral. Que relacionamentos saudáveis têm limites. Então é isso. Meu pai cuspiu. Você está nos escolhendo em vez dele. Estou me escolhendo, pai. Pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo minha própria segurança financeira em vez do seu conforto. Estou escolhendo meu casamento em vez da sua manipulação. Estou escolhendo meu futuro em vez do seu passado. Minha mãe começou a chorar. Lágrimas reais desta vez, em vez do choro falso e manipulador a que eu estava acostumada ao longo dos anos. Por favor, Cassie. Sentimos muito. Comemos um erro. Podemos te pagar de volta. Podemos. Com que dinheiro, mãe? O fundo de aposentadoria para o qual estou contribuindo há 2 anos. A conta de investimento que está em meu nome. A casa que possuo legalmente porque seu crédito não conseguia se qualificar para a hipoteca. O choro parou abruptamente. Você não faria isso, ela sussurrou. Eu já fiz. A casa vai para o mercado na próxima semana. Vocês têm 53 dias para encontrar arranjos de moradia alternativos. Você não pode estar falando sério, disse meu pai, mas sua voz havia perdido seu tom de comando. Essa é a nossa casa, Cassandra. Moramos lá por 3 anos. Vocês moraram na minha casa por 3 anos, sem aluguel, enquanto eu pagava a hipoteca, o seguro, os impostos sobre a propriedade e as contas de serviços públicos, enquanto vocês me convenciam de que estavam com dificuldades financeiras e precisavam da minha ajuda para sobreviver. Peguei meu telefone e mostrei a eles uma captura de tela que havia tirado no dia anterior. Este é o saldo da sua conta de aposentadoria ontem de manhã. Os 820 US 820 mil que vocês acumularam enquanto me diziam que mal conseguiam pagar as compras. Ambos olharam para a tela em horror. Como você conseguiu acesso? Meu pai começou da mesma forma que você conseguiu acesso ao fundo do meu casamento, pai.
Vocês me deram privilégios de cogerenciamento porque meu crédito e renda eram necessários para garantir melhores opções de investimento para vocês. Esse dinheiro é para nossa aposentadoria, sussurrou minha mãe. E o dinheiro que você roubou era para o meu casamento. Mas, de alguma forma, sua aposentadoria era mais importante do que meu casamento. Guardei meu telefone e olhei para ambos. Realmente olhei para eles e não senti absolutamente nada. Nenhuma culpa, nenhum amor, nenhuma obrigação, nenhum desejo de resolver os problemas deles ou aliviar seu sofrimento. Apenas alívio por finalmente estar livre. É o que vai acontecer, eu disse. Minha voz clara e final. Vocês vão ficar fora da minha vida. Vocês não vão ligar, mandar mensagem, e-mail ou aparecer em minha casa ou local de trabalho. Vocês não vão tentar manipular outros membros da família para me pressionar. Vocês não vão entrar em contato com Marcos ou com a família dele. E se não o fizermos? Perguntou meu pai, tentando reunir algum último vestígio de autoridade. Então entrarei com uma ordem de restrição por assédio financeiro e abuso emocional. E garantirei que todos os membros da família, todos os amigos em comum e todos os vizinhos saibam exatamente como vocês financiaram seu estilo de vida confortável. Virei-me para o elevador. Depois pausei e olhei para eles uma última vez. Ah, e mãe, pai, parabéns pelo seu condomínio de aposentadoria. Espero que tenha valido a pena perder sua filha. As portas do elevador se fecharam entre nós e eu nunca mais vi seus rostos. O silêncio em nosso apartamento depois que as portas do elevador se fecharam era ensurdecedor. Marcos estava me esperando quando voltei para dentro. Seu rosto era uma mistura de preocupação e admiração. Como você se sente? Ele perguntou, me abraçando. Vazia, eu disse honestamente. Mas o tipo bom de vazia. Como quando você finalmente limpa um armário que está bagunçado há anos. Mas eu não tinha terminado. Nem perto. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer com uma clareza de propósito que parecia quase cirúrgica. Fiz café, abri meu laptop e comecei a desmontagem sistemática de todas as conexões restantes entre mim e as pessoas que me criaram. Primeiro, entrei em contato com meu banco e solicitei formalmente a documentação de todas as transações que meus pais haviam feito em contas onde eu era a titular principal, cada saque, cada transferência, cada pagamento automático. Eu precisava de um rastro completo, não apenas para meus próprios registros, mas porque suspeitava que isso não havia acabado. A representante do banco, uma mulher chamada Patrícia, que cuidava das minhas contas há 3 anos, foi profissional, mas claramente chocada com o que os registros revelaram. Senhora Donnelly, tenho que perguntar. Você estava ciente de que nos últimos 2 anos houve US 89 mil em saques de contas onde você é a titular principal? Todos autorizados pelos titulares secundários Margaret e Edmund Vale. Agora estou. Patrícia. Preciso que todas essas transações sejam documentadas e que todo acesso secundário seja removido de todas as contas imediatamente. Claro, senhora. Sou obrigada a informar. Lá que houve várias tentativas de acessar essas contas desde segunda-feira, todas negadas devido às restrições de acesso que você implementou. Bom, se houver mais alguma tentativa, quero que sejam documentadas como tentativas de acesso não autorizado. Em seguida, liguei para minha seguradora. Meus pais estavam cobertos por minhas apólices de saúde, odontológica e oftalmológica desde que o negócio de construção do meu pai faliu e eles perderam a cobertura do empregador. Eu estava pagando os prêmios para 3 pessoas, pensando que estava ajudando-os em uma crise temporária. Temporária? Já faziam 3 anos. Preciso remover Margaret Vale e Edmund Vale de todas as minhas apólices com efeito imediato, eu disse à representante. Senhora Donnelly, isso os deixará sem cobertura. Você tem certeza que quer? Tenho certeza. Por favor, envie-me uma confirmação por escrito de que eles foram removidos. Depois disso vieram os planos de telefone. Ambos os meus pais estavam no meu plano familiar há 4 anos, desde que alegaram que seu crédito não os qualificava para suas próprias contas. Eu estava pagando por 3 planos de dados ilimitados, usando mal metade da minha própria franquia mensal. Preciso remover 2 linhas da minha conta e transferir os números para novas contas individuais, sob nomes diferentes. Eu disse à representante da Verizon. Senhora, os titulares das contas para esses números precisarão configurar seus próprios métodos de pagamento e verificações de crédito. Dado que eles estarão abrindo novas contas, podem ser necessários depósitos se o crédito deles não atender aos nossos padrões. Isso não é mais problema meu, mas a ligação mais satisfatória foi para as empresas de cartão de crédito deles. Ao longo dos anos eu havia sido co-signatário de 3 cartões de crédito diferentes que meus pais precisavam para emergências.
As emergências incluíam compras de móveis, reservas de férias e compras de eletrônicos que, de alguma forma, nunca se qualificavam como luxos em suas mentes. Estou solicitando a remoção como consignatário da conta número 404 Twine. Eu disse à representante da Chase, Sra. Donnelly, que preciso informar lá que a remoção de você como consignatário provavelmente resultará no congelamento ou fechamento da conta, se os titulares principais da conta não atenderem aos nossos requisitos de crédito atuais por conta própria. Eu entendo, completamente. E atualmente há um saldo de US 12.400 nesta conta. Isso é lamentável para os titulares principais da conta. O cartão Discover tinha um saldo de US 8.700. No total, eu estava me removendo da responsabilidade por US 34.300 em dívidas que meus pais teriam que gerenciar inteiramente com seu próprio crédito. Ao meio-dia, eu havia rompido metodicamente todas as conexões financeiras que ainda existiam entre nós. Mas eu não havia terminado com o rompimento. Havia outros laços a cortar. Eu acessei o Facebook e deixei de seguir meus dois pais. Depois os bloqueei completamente. Fiz o mesmo no Instagram, LinkedIn e em todas as outras plataformas de mídia social onde estávamos conectados. Mudei meu número de telefone e endereço de e-mail, fornecendo as novas informações apenas para Marcos, meus amigos mais próximos e meu empregador. Em seguida, lidei com as conexões físicas. Eu tinha uma chave para a casa deles, tecnicamente minha casa, e eles tinham uma chave para o meu apartamento. Dirigi até o bairro deles e entrei enquanto eles estavam fora, provavelmente se esforçando para encontrar novos seguros ou serviços telefônicos. A casa estava exatamente como eu me lembrava, cheia de móveis que eu os ajudei a comprar e eletrodomésticos para os quais eu havia sido consignatário. No quarto principal, encontrei a caixa de joias onde minha mãe guardava o anel de casamento da minha avó. O anel que deveria ser meu um dia. O anel que eles haviam ameaçado reter se eu não começasse a agir como uma filha grata. Eu o peguei. Era legalmente meu de qualquer maneira, de acordo com o testamento da minha avó. Eu também peguei os álbuns de fotos da minha infância. Cada foto minha do nascimento até a formatura do ensino médio. Cada memória que eles poderiam tentar usar como alavancagem ou manter como refém em futuras tentativas de manipulação. No escritório do meu pai, encontrei algo que me gelou o sangue. Uma pasta rotulada. Contas da Cassie, contendo impressões dos meus extratos bancários, cópias das minhas declarações de imposto de renda e uma lista manuscrita dos meus benefícios de emprego, incluindo meu plano de aposentadoria e apólices de seguro de vida. Eles estavam rastreando minhas finanças de forma muito mais abrangente do que eu imaginava. Peguei a pasta inteira. Antes de sair, coloquei um único envelope no balcão da cozinha deles. Dentro havia uma carta digitada impressa em papel timbrado legal do escritório de Jennifer Mitchell, Margaret e Edmund Vail. Esta carta serve como notificação formal de que Cassandra Valley Donnelly encerrou todos os relacionamentos financeiros e conexões pessoais com vocês com efeito imediato. Quaisquer tentativas de contatar a Sra. Donnelly diretamente, por meio de intermediários ou via mídia social, serão consideradas assédio e poderão resultar em ação legal. Quaisquer tentativas de acessar contas financeiras, linhas de crédito ou outros instrumentos financeiros onde a Sra. Donnelly era anteriormente consignatário ou usuário autorizado, serão consideradas tentativa de fraude e serão relatadas às autoridades competentes. A propriedade localizada na 847 Maple Grove Drive será vendida em até 60 dias. Vocês têm até 15 de março para desocupar o imóvel e remover todos os pertences pessoais. Esta decisão é final e inegociável. Jennifer Mitchell, advogada, em nome de Cassandra Valley Donnelly. Deixei minha chave em cima da carta e saí da casa deles pela última vez. Mas o dia ainda não havia acabado. Naquela noite, enviei um e-mail cuidadosamente elaborado para todos os membros da família que haviam recebido ligações dos meus pais na semana anterior. Tio Richard, tia Susan, meus primos Michelle e David, minha avó materna. O e-mail era breve, factual e incluía anexos. Olá a todos. Queria abordar as histórias que vocês podem ter ouvido sobre eventos recentes entre meus pais e eu. No meu dia de casamento, meus pais retiraram US 127 mil do meu fundo de casamento sem permissão para comprar um condomínio de luxo em Palm Beach Gardens. Quando confrontados, eles alegaram que isso era justificado porque família ajuda família. Em resposta,
Eu rompi todas as conexões financeiras com eles e não sou mais financeiramente responsável por suas contas, seguros, moradia ou outras despesas. Em anexo, vocês encontrarão extratos bancários mostrando os saques não autorizados e documentação de seu status financeiro real, incluindo economias de aposentadoria de mais de US 800 mil. Estou compartilhando essas informações porque acredito que os membros da família merecem saber a verdade sobre por que esse relacionamento terminou e por que alguns de vocês podem ser abordados para assistência financeira enquanto meus pais se ajustam a viver dentro de seus meios reais. Espero que vocês entendam que essa decisão foi necessária para proteger meu casamento e meu futuro. Atenciosamente, Cassandra. Enviei o e-mail às 21h47 de uma quarta-feira à noite, depois desliguei meu telefone e fui para a cama. Pela manhã, meus pais acordariam para descobrir que sua filha não apenas os deixou. Ela se apagou de suas vidas inteiramente, ao mesmo tempo em que garantia que toda a sua família estendida soubesse exatamente por quê. Eles queriam jogar duro. Eu apenas lhes mostrei como era o jogo duro. A intervenção familiar começou às 7h23 de quinta-feira de manhã, menos de 10 horas depois que enviei meu e-mail de verdade para a família estendida. Eu estava fazendo café em nossa cozinha quando o telefone de Marcos tocou. Meu novo número ainda era conhecido apenas por um grupo seleto, mas aparentemente minha família descobriu como me contatar através do meu marido. É seu tio Richard, disse Marcos, segurando o telefone com uma careta. Devo atender? Acenei com a cabeça, curiosa para ver qual narrativa havia chegado a ele primeiro, minhas evidências documentadas ou o controle de danos dos meus pais. Marcos colocou a chamada no viva voz. Marcos, graças a Deus consegui falar com você. Preciso falar com Cassandra imediatamente. Esta família está se desintegrando e ela é a única que pode consertar isso. Bom dia, tio Richard, disse calmamente, tomando meu café. Estou bem aqui. Cassandra, querida, recebi seu e-mail ontem à noite e fiquei acordada a noite toda pensando nisso. Também recebi uma ligação dos seus pais às 6 da manhã. Eles estão devastados, querida. Absolutamente destruídos. Imagino que estejam. Você olhou os extratos bancários que anexei? Uma longa pausa. Eu olhei. E, querida, não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo, mas destruir sua família por dinheiro, essa não é a Cassandra que eu conheço. Tio Richard, a Cassandra que você conhece, estava sendo abusada financeiramente por 15 anos. A Cassandra com quem você está falando agora é alguém que aprendeu a se proteger. Mas eles são seus pais, Cassie. Eles te criaram. Eles cometeram erros. Claro. Mas você não acha que está sendo um pouco extrema? Olhei para Marcos, que estava balançando a cabeça em desgosto. Tio Richard, você viu a parte do meu e-mail onde eles retiraram US 127 mil do meu fundo de casamento sem permissão? Você viu a parte onde eles estavam tirando dinheiro das minhas contas enquanto me diziam que mal podiam pagar por mantimentos? Eu vi isso, mas sua mãe explicou. Deixe-me interromper você aí. O que exatamente minha mãe explicou? Ela disse que o dinheiro estava em uma conta familiar que vocês todos concordaram que poderia ser usada para emergências familiares. Ela disse que a compra do condomínio foi um investimento para todos e que você também poderia usá-lo. Ela disse que você está sendo vingativa porque está com ciúmes de que eles finalmente consigam se aposentar confortavelmente. Eu quase ri. Distraiting. Tio Richard. Minha mãe, por acaso, mencionou que a aposentadoria confortável deles inclui mais de US 800 mil em economias às quais eu tenho contribuído, enquanto eles me diziam que estavam lutando. Bem, Ela disse que o dinheiro veio de acordos de seguro e investimentos do seu pai. Investimentos de negócios da empresa de construção que faliu há 3 anos. A empresa que resultou em eu ser co-signatário da hipoteca deles porque eles não conseguiam se qualificar por conta própria. Outra pausa. Cassandra, não estou tomando partido aqui. Estou apenas dizendo que a família encontra uma maneira de resolver essas coisas. Sua avó ficaria de coração partido se soubesse que a família estava se separando assim. Minha avó me deixou o anel de casamento dela especificamente porque ela queria que eu o tivesse para o meu próprio casamento. Meus pais mencionaram que o estavam mantendo como refém para me forçar a continuar financiando o estilo de vida deles. Eles nunca disseram nada sobre um anel. Isso porque eu fui e o peguei ontem, junto com todas as minhas fotos de infância na pasta onde eles estavam rastreando minhas contas bancárias e benefícios de emprego por anos. Eles estavam rastreando o seu tudo, tio Richard. Cada conta, cada benefício, cada detalhe financeiro da minha vida. Eles tinham impressões das minhas declarações de imposto de renda e notas sobre minhas apólices de seguro de vida.
Isso não era família ajudando família. Isso foi exploração financeira sistemática. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente pelo telefone. Mesmo que isso seja verdade, Cassie. E não estou dizendo que não é. Mas mesmo que seja verdade, eles ainda são seus pais. Eles ainda são família. Você não acha que há uma maneira de perdoar e seguir em frente? Tio Richard, se um estranho tivesse roubado os 127 mil do meu fundo de casamento, você me diria para perdoá-lo e seguir em frente? Isso é diferente. Isso seria um crime. Isso também é um crime. É apenas um crime cometido por pessoas que por acaso compartilham meu DNA. Marcos gesticulou para o relógio. Ele tinha que ir trabalhar em 10 minutos, e eu podia ver que ele não queria me deixar lidando com isso sozinha. Preciso ir, tio Richard. Mas quero que você pense em algo. Em todos os anos que você me conhece, eu já fui vingativa? Eu já fui cruel ou irracional? Não, claro que não. Então talvez considere que, se estou tomando medidas tão extremas, é porque a situação já era extrema. Talvez considere que você não tem a história completa, mesmo depois que meus pais passaram 6 horas esta manhã tentando gerenciar a narrativa. Mas Cassie, eu te amo, tio Richard, mas não vou discutir isso mais. Minha decisão é final. Desliguei. E imediatamente desliguei o telefone de Marcos. Ele tocou novamente em 30 segundos. Isso vai continuar o dia todo, não vai? Perguntou Marcos. Provavelmente a semana toda. Eles vão mobilizar todos que conseguirem pensar para me pressionar a recuar. Eu estava certa. Nos 6 dias seguintes, recebi tentativas de contato de 14 membros da família, 3 amigos da família, o pastor dos meus pais e até mesmo meu conselheiro escolar do ensino médio, que minha mãe aparentemente havia rastreado e convencido a me ligar sobre cura familiar. Cada conversa seguia o mesmo padrão. Eles começariam com preocupação pela unidade familiar. Eu forneceria fatos específicos sobre o abuso financeiro. Eles reconheceriam que meus pais cometeram erros, mas enfatizariam o perdão e a lealdade familiar. Eu perguntaria se eles perdoariam alguém que roubou o dinheiro do casamento deles. Eles explicariam por que isso era diferente porque era família. Eu encerraria a conversa, mas a ligação mais reveladora veio da minha prima Michelle no domingo à tarde. Michelle tinha apenas 2 anos a mais que eu e éramos próximas crescendo. Cass, preciso te perguntar algo. E preciso que você seja honesta comigo. Ok. No seu e-mail, você mencionou que a tia Margaret e o tio Ed poderiam abordar membros da família para obter ajuda financeira. Eles já fizeram isso? Senti meu estômago apertar. O que você quer dizer? Ligaram para minha mãe ontem. Disseram que estavam tendo problemas temporários de fluxo de caixa por causa de mal-entendidos com suas contas bancárias. Perguntaram se ela poderia emprestar-lhes $5.000 para cobrir serviços públicos e mantimentos enquanto eles resolviam tudo. E a mamãe deu a eles. Mas, Cass, se eles realmente têm $800.000 em economias de aposentadoria como seus extratos bancários mostraram, por que eles precisariam pedir dinheiro para mantimentos emprestado da minha mãe? Fechei os olhos. Porque eles não são apenas abusadores financeiros, Michelle. Eles são predadores financeiros. E quando sua vítima principal se torna indisponível, eles encontram novas vítimas. Você está dizendo que eles vão tentar fazer com a minha família o que fizeram com você? Estou dizendo que eles já estão fazendo isso? Os problemas temporários de fluxo de caixa são porque eu parei de pagar as contas deles. Os mal-entendidos com as contas bancárias são porque eu me removi do acesso financeiro deles. E o empréstimo de $5.000 é o começo exatamente do mesmo padrão que eles usaram comigo. Um longo silêncio. O que devo dizer à minha mãe? Diga a ela para pedir que lhe mostrem os extratos bancários de sua conta de aposentadoria. Diga a ela para perguntar por que eles precisam de dinheiro para mantimentos quando acabaram de comprar um condomínio de $300.000 na Flórida. Diga a ela para perguntar por que o fundo de casamento de sua filha estava disponível para a emergência familiar deles, mas suas próprias economias de aposentadoria não estavam. E se eles não puderem responder a essas perguntas, então sua mãe saberá exatamente com que tipo de pessoas ela está lidando. Michelle desligou sem dizer adeus, mas ligou de volta 20 minutos depois. Minha mãe os confrontou. Pediu que explicassem os extratos bancários que você enviou. Perguntou por que eles precisavam do nosso dinheiro se tinham o deles. E eles desligaram na cara dela, mas não antes que o tio Ed a chamasse de irmã desleal por acreditar em mentiras sobre a família. Sinto muito, Michelle. Sinto mesmo. Não sinta muito, Cass. Tenha orgulho. Você acabou de salvar minha família de cometer o mesmo erro que você cometeu por 15 anos. Naquela noite, Marcos me encontrou sentada na nossa varanda.
olhando as luzes da cidade. Como você está se sentindo? Ele perguntou, sentando-se na cadeira ao meu lado. Melhor do que eu esperava. É estranho. Todo membro da família que liga para me convencer que estou errada acaba provando que estou certa. O que você quer dizer? Todos eles começam dizendo que a família perdoa. A família resolve problemas. A família não abandona uns aos outros por dinheiro. Mas então, quando eu pergunto se eles tolerariam o mesmo tratamento de um estranho, ou quando eu lhes mostro evidências do abuso sistemático, eles não conseguem defender. Então, eles estão começando a ver a verdade. Alguns deles, aqueles que estão dispostos a olhar para as evidências, em vez de apenas aceitar a versão dos eventos dos meus pais. Mas Marcos, sim, aqueles que ainda estão me pressionando a reconciliar, eles estão me dizendo mais sobre si mesmos do que sobre lealdade familiar. Como assim? Eles estão me dizendo que acham que as mulheres devem tolerar abuso financeiro se ele vier da família. Eles estão me dizendo que manter as aparências é mais importante do que se proteger. Eles estão me dizendo que prefeririam me ver continuar sendo vitimizada do que lidar com o desconforto de reconhecer que as pessoas que amam são capazes de crueldade sistemática. Recostei-me na cadeira, sentindo-me mais leve a cada palavra. E honestamente, sou grata por eles estarem me mostrando quem eles realmente são. E honestamente, sou grata por eles estarem me mostrando quem eles realmente são, porque agora eu sei quais membros da família realmente me amam e quais apenas amam a ideia de uma família que parece perfeita por fora. Você tem medo de se arrepender de cortá-los? Pensei seriamente nisso, repassando todos os relacionamentos que eu estava potencialmente perdendo, todas as futuras reuniões familiares que eu não compareceria, todas as conexões que poderiam ser permanentemente rompidas. Não, eu disse finalmente. Não estou preocupada com isso, porque prefiro ter um pequeno círculo de pessoas que respeitam meus limites do que um grande círculo de pessoas que acham que amor significa tolerar abuso. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quase não olhei, mas algo me fez verificar. Era do meu primo David. Vi seu e-mail. Você é mais corajosa do que eu jamais fui. Meu pai fez a mesma coisa comigo por anos. Nunca tive coragem de cortá-lo. Orgulhoso de você. Mostrei a mensagem para Marcos. Viu? Eu disse. É assim que eu sei que fiz a escolha certa, porque em algum lugar, alguém que estava preso no mesmo ciclo está se sentindo menos sozinho. Desliguei meu telefone e peguei a mão do meu marido. Agora vamos. Vamos entrar e planejar algo divertido para o próximo fim de semana. Algo que podemos pagar porque não vou enviar 60% da minha renda para pessoas que me veem como um caixa eletrônico humano. Pela primeira vez em 15 anos, meu dinheiro era realmente meu. E parecia incrível. 6 semanas de silêncio abençoado. 6 semanas de acordar sem temer meu telefone. De verificar minhas contas bancárias sem medo. De viver minha vida sem a ansiedade constante de que a crise de outra pessoa estava prestes a se tornar minha emergência. Marcos e eu tínhamos caído em uma linda rotina de viagens de fim de semana que podíamos realmente pagar. Jantares fora sem calcular quanto precisávamos economizar para as contas de outra pessoa. Conversas sobre nosso futuro que não incluíam gerenciar os desastres financeiros de outras pessoas. Eu deveria ter sabido que estava muito quieto para durar. A ligação veio em uma terça-feira de manhã, às 6h34, não dos meus pais. Eles aparentemente aprenderam que meu novo número estava verdadeiramente indisponível para eles. Esta ligação foi do Mercy General Hospital. É Cassandra Donnelly? Sim, sou Cassandra. Senhora, estou ligando do departamento de emergência do Mercy General. Seu pai, Edmund Vale, foi trazido de ambulância há aproximadamente 30 minutos. Ele listou você como seu contato de emergência e precisamos que você venha imediatamente para discutir sua condição e opções de tratamento. Meu sangue gelou. Contato de emergência? Claro, eles me mantiveram como contato de emergência deles mesmo depois de tudo o que aconteceu. Qual é a condição dele? Perguntei, já sabendo que isso seria complicado. Senhora, não posso discutir detalhes médicos por telefone, mas posso dizer que ele está estável e consciente. No entanto, há algumas decisões financeiras e de tratamento urgentes que precisam ser tomadas. E como seu contato de emergência listado e procurador médico, precisamos que você esteja aqui o mais rápido possível. Procurador médico. Eu tinha esquecido daquele documento assinado há 3 anos, quando meu pai fez uma cirurgia de vesícula biliar, e eles insistiram que alguém precisava ter autoridade de decisão médica, caso acontecesse alguma coisa. Estarei lá dentro de 1 hora, eu disse, encerrando a ligação e discando imediatamente para Marcos.
Cass, o que há de errado? Você parece abalada. Meu pai está no pronto-socorro. Eles me querem lá para decisões médicas e financeiras. Sou o contato de emergência dele e tenho procuração médica. Você quer que eu vá com você? Sim, definitivamente. Sim. A viagem para o Mercy General levou 43 minutos no trânsito da manhã. E a cada milha eu sentia o pavor familiar voltando ao meu peito. Este era exatamente o tipo de crise que meus pais sempre usaram para me manipular. Situações urgentes, emocionais e urgentes, onde eu tinha que tomar decisões rápidas, sem tempo para pensar nas consequências. Mas eu não era a mesma pessoa que era 6 semanas atrás. E eu tinha Marcus ao meu lado agora. Alguém que poderia me ajudar a ver claramente quando as emoções ameaçavam obscurecer meu julgamento. O departamento de emergência estava movimentado e caótico, cheio dos sons de monitores apitando e funcionários dando instruções médicas. Encontramos a recepção onde uma mulher cansada de olhar em um jaleco nos direcionou para o quarto 2047. Meu pai estava deitado em uma cama de hospital, parecendo menor e mais frágil do que eu jamais o tinha visto. Ele tinha um soro no braço e estava conectado a vários monitores, mas seus olhos estavam alertas e focados quando ele me viu entrar pela porta. Cassie, ele disse, sua voz fraca, mas inconfundivelmente aliviada. Graças a Deus você veio. Eu não tinha certeza se você viria. De pé ao lado de sua cama estava minha mãe, que parecia que não dormia há dias. Quando ela me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Oh, querida, fico tão feliz que você esteja aqui. Estávamos tão assustados, e os médicos estão dizendo coisas terríveis sobre custos e seguro, e não sabemos o que fazer. Olhei ao redor da sala, absorvendo a situação. Meu pai parecia estar estável, consciente e sem perigo imediato de vida. Isso parecia mais uma situação médica séria do que uma emergência genuína. O que aconteceu? Perguntei, direcionando minha pergunta para a enfermeira que acabara de entrar na sala. O senhor Vale teve o que parece ser um ataque cardíaco leve esta manhã. Ele está estável agora, mas precisará ficar para observação e possivelmente necessitar de cateterismo cardíaco, dependendo dos resultados de seus exames e de sua situação de seguro. A enfermeira olhou desconfortavelmente entre meus pais e eu. Na verdade, isso é algo que você precisará discutir com nossa coordenadora financeira. Parecia haver alguns problemas com a cobertura. Minha mãe deu um passo à frente pegando minha mão. Cassie, querida, houve um problema com nosso seguro. Quando você nos removeu da sua apólice, tentamos obter nossa própria cobertura, mas com as condições pré-existentes do seu pai e nossa situação de crédito, os prêmios eram tão caros e as franquias tão altas. Afastei minha mão. Você está me dizendo que não tem seguro-saúde? Temos seguro, meu pai disse rapidamente. É apenas limitado, alta franquia. E este tipo de atendimento de emergência, os exames que eles querem fazer, os procedimentos que eles estão recomendando, estamos falando de $50 mil em despesas do próprio bolso. Aí estava, o anzol, a crise que exigia minha intervenção financeira imediata, a emergência que só eu poderia resolver. Marcus se aproximou de mim, e eu pude sentir sua presença me firmando. Sinto muito por saber da sua situação de seguro, eu disse calmamente. O que isso tem a ver comigo? Meus pais trocaram um olhar de choque. Cassie, minha mãe disse, sua voz assumindo aquele tom manipulador familiar. Você é o contato de emergência dele. Você tem procuração médica. O hospital precisa de alguém para garantir o pagamento do tratamento dele. E você espera que eu garanta o pagamento de $80 mil em despesas médicas. Você é nossa filha, disse meu pai, sua voz ficando mais forte com indignação. Isso é vida ou morte, Cassandra. Isso não é sobre dinheiro. É sobre família. Na verdade, pai, de acordo com você no hospital, isso é inteiramente sobre dinheiro. Você está me pedindo para assumir a responsabilidade financeira pelo seu cuidado médico porque você escolheu não manter cobertura de seguro adequada. Não podíamos pagar cobertura adequada. Minha mãe retrucou. Depois do que você fez conosco, tivemos que escolher entre moradia e seguro-saúde. Olhei para ela firmemente. Vocês tiveram que escolher entre o condomínio de luxo em Palm Beach Gardens que compraram com o dinheiro do meu casamento e o seguro-saúde. Vocês escolheram o condomínio. Isso não é justo. Você tem mais de $800 mil em economias de aposentadoria, mãe. Você poderia pagar seguro-saúde. Você escolheu não priorizá-lo. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo bip dos monitores do meu pai. Então, o que você está dizendo? Meu pai perguntou, sua voz mal um sussurro. Você vai me deixar morrer porque está com raiva por causa de dinheiro. Foi uma tentativa magistral de manipulação. A derradeira culpa. Vida ou morte.
Escolha entre a sobrevivência do seu pai e seus limites financeiros. Mas eu tinha aprendido algo importante nas últimas 6 semanas. Eu tinha aprendido a diferença entre uma emergência e uma crise que alguém criou através de suas próprias más escolhas. Pai, você não está morrendo. A enfermeira disse que você está estável. Você teve um ataque cardíaco leve e precisa de tratamento e observação. Essa é uma situação médica, não uma emergência financeira. Mas os custos são sua responsabilidade, assim como seriam para qualquer outro adulto que escolheu viver sem cobertura de seguro adequada. Mas eu sou seu pai. Sim, você é. E 6 semanas atrás, você escolheu um condomínio de férias em vez do meu dia de casamento. Você escolheu seu conforto em vez da minha segurança financeira. Você escolheu roubar de mim em vez de viver dentro de suas posses. Peguei meu celular e abri meu aplicativo de notas, onde eu vinha registrando conversas como essa. Mas eis o que estou disposta a fazer, pai. Estou disposta a ajudá-lo. A solicitar cuidados de caridade através do hospital. Estou disposta a ajudá-lo a estabelecer um plano de pagamento com o departamento financeiro. Estou disposta a ajudá-lo a contatar os serviços sociais sobre programas de assistência de emergência. Isso não é suficiente, Cassandra. Minha mãe disse friamente. Ele precisa de tratamento imediato e eles precisam de garantias de pagamento hoje. Então você provavelmente deveria ligar para o seu banco e providenciar a liquidação de parte das suas economias de aposentadoria para cobrir os custos. Esse dinheiro é para a nossa aposentadoria. E o dinheiro do meu casamento era para o meu casamento, mas isso não o impediu de pegá-lo. Um médico entrou na sala com uma aparência apressada e profissional. Senhor Surveil. Preciso discutir seu plano de tratamento e obter autorização para o cateterismo cardíaco que discutimos. Doutor, minha mãe disse rapidamente. Esta é nossa filha. Ela tem poder de decisão médica e cuidará dos arranjos financeiros. O médico olhou para mim expectante. Doutor, preciso esclarecer algo. Embora eu esteja listada como tendo poder de decisão médica para meu pai, não estou assumindo responsabilidade financeira por seus cuidados. Quaisquer arranjos financeiros precisam ser feitos com os próprios pacientes. Mas o poder de decisão me dá autoridade para tomar decisões médicas se ele não puder tomá-las sozinho. Isso não me torna financeiramente responsável por essas decisões. Olhei para meu pai, que me encarava com uma mistura de choque e descrença. Pai, eu quero que você receba os cuidados médicos de que precisa. Espero que você se recupere total e rapidamente. Mas não vou me falir nem comprometer meu casamento para pagar por cuidados que você pode pagar com seus próprios bens. Cassandra. Minha mãe sibilou. Se você sair daqui agora, nunca mais será bem-vinda nesta família. Olhei para ela por um longo momento, depois para meu pai, depois para Marcos, que assentiu quase imperceptivelmente. Mãe, eu saí desta família há 6 semanas quando você roubou o dinheiro do meu casamento. Só estou aqui agora porque o hospital me ligou como contato de emergência, um status que vou mudar antes de sair hoje. Virei-me para o médico. Estou renunciando ao meu poder de decisão médica, com efeito imediato. Por favor, remova-me como contato de emergência do Sr. Viel e atualize seus registros para refletir que não estou autorizada a tomar decisões médicas ou financeiras em seu nome. Cassandra, meu pai chamou enquanto eu ia em direção à porta. Parei e olhei para trás dele uma última vez. Pai, você me ensinou que a família não guarda pontuações. Você estava certo, a família não guarda pontuações. Mas você também me ensinou que quando alguém rouba de você repetidamente, mente para você consistentemente e usa manipulação emocional para controlá-lo. Financeiramente, eles não são mais família. Eles são apenas pessoas que por acaso compartilham seu DNA. Peguei a mão de Marcos e saí do quarto do hospital. No elevador, Marcos apertou minha mão. Como você se sente? Livre, eu disse. Pela primeira vez na minha vida, a crise de outra pessoa é realmente a crise dela para resolver. As portas do elevador se abriram e saímos para o sol brilhante da tarde. Atrás de nós, meus pais provavelmente estavam se apressando para descobrir como pagar pelos cuidados médicos com seu próprio dinheiro. Pela primeira vez em suas vidas adultas, à nossa frente estava o resto de nossas vidas juntos, desimpedidos pelas emergências de outras pessoas e pelas demandas financeiras ilimitadas. Eu finalmente havia crescido de verdade, completamente, e parecia voar. Em seguida, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta atingiu o alvo, você não vai querer perdê-las. Basta clicar e conferir. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo,
1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.